Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Agro com Gestão, um programa especial com pessoas especiais. Eu sou Gustavo Faria, sou especialista em gestão de fazendas e hoje nós vamos discutir assuntos extremamente importantes, atuais e necessários para a cafeicultura. Nós vamos discutir aqui os desafios da cafeicultura, o futuro e trazer uma cesta de indicadores que realmente importam para o agronegócio, sobretudo na cafeicultura. E é evidente que eu não estou sozinho para discutir isso aqui, para ter esse bate-papo saudável e importante. Eu tenho a honra de receber aqui no nosso estúdio, com muita alegria, duas lideranças pujantes, fortes, que representam a nossa cafeicultura por onde passam e, sobretudo, que eu tenho enorme carinho e respeito por eles. Recebam meus amigos Ucha e o Xará Gustavo Renó. Muito boa noite, muito obrigado. Obrigado você, Xará. E a gente fica muito orgulhoso, né, e poder estar aqui contribuindo de alguma forma, né, nesse programa de alto nível, com pessoas de alto nível, aonde a gente que só aprende e cresce cada vez mais. Muito obrigado pelo convite. Eu também, assim, imagina, gente, eu do lado desses dois aqui, que delícia, muito obrigada, uma honra estar aqui. Renó, cara, você, essa referência para a gente, essa pessoa que nos ensina tanto, né? Que se dedica tanto realmente a contribuir para o desenvolvimento da nossa cafeicultura, né, Gustavo? E você, meu amor, pelo amor de Deus, né? Essa pessoa que chega para fazer a gente, de fato, mergulhar e refletir sobre o nosso negócio para que a gente realmente consiga ter cada vez mais resultados positivos. Obrigada aí por tudo e delícia. E esse programa é tão especial que hoje é o dia do aniversário do Gustavo e ele está aqui trabalhando para poder levar evolução para a cafeicultura. Isso aí, ó. E trazer a gente aqui para discutir café no dia do aniversário. Pois é, podia estar com gente bem melhor, né, Ucha? Mas a alegria, a honra é minha de ter vocês. Eu estava falando ali nos bastidores, né? Esse programa está sendo gravado no dia 10 de dezembro, meu aniversário, como o Xará disse. E para mim é uma honra, uma felicidade muito grande passar essa noite ao lado de pessoas tão especiais e que sem nenhum tipo de demagogia, e eu admiro demais vocês, tenho vocês como uma grande referência para a minha vida profissional e também para a minha vida pessoal, porque eu sei das crenças de vocês, dos valores de vocês. Então, gente, eu estou muito feliz de estar ao lado de vocês nessa noite aqui especial. E, obrigada. De certa forma, nós vamos comemorar aqui também, né, Oxi, esse aniversário. Sim, celebrando aí, ó. Muito feliz. Fazendo o que a gente gosta de fazer, né? Exatamente. É isso, amor. Exatamente. Quer melhor? Gente, para começar, eu queria começar esse programa especial, como eu disse, com pessoas especiais, trazendo uma pergunta um pouco fora do protocolo de alguns outros programas, enfim. Se a gente for falar do currículo do Renó e da Uxinha, nós vamos passar a noite aqui falando das formações, da experiência de vocês. Eu queria começar de uma forma diferente. Queria saber o que o currículo de vocês não conta. Quem é a Ucha por trás do currículo, fora do profissional, do protocolo ali do dia a dia, que são muitos compromissos, uma agenda concorrida, e quem é o Renó por trás também do profissional. Eu tenho certeza que a nossa audiência e quem está nos acompanhando vai ficar muito feliz de conhecer um pouquinho de vocês também por trás aí do profissional. Vamos começar pela Uxinha. Uai, que delícia, né? Coisa mais gostosa falar um cadinho da gente, né, bem? Obrigada aí por essa oportunidade. Assim, eu acho que você falou que a gente ficaria à noite falando de currículos, que nós faríamos 2 noites aqui para ficar falando das coisas da gente. Mas legal. Assim, eu sou uma pessoa que estou no universo do café e tudo mais, mas antes disso, Gustavo, meus Gustavos, né? Eu amo o mundo rural. Eu amo estar na fazenda, eu adoro estar com as pessoas do campo. Isso é uma coisa que me alimenta, que me nutre. Eu gosto de estar ali com meus cachorros e cavalo. E sabe aquelas coisas fora Até precisava fazer mais essas coisas um cadinho. Às vezes até me pego fazendo pouco. Então, esse mundo do campo
é uma coisa que realmente mexe muito comigo, e não é só para o trabalho, não. Eu realmente adoro um sábado e um domingo que eu possa não sair da fazenda, ficar ali para curtir, andar com meus cachorros, e nadar, e fazer um churrasquinho, e bater uma prosa, fazer um almoço, tomar um bom vinho, talvez até harmonizando com café, que vinho é uma pegadinha, sabe, Renó? Eu, além de amar um bom café, eu adoro sentar numa mesa com um bom queijo, um bom azeite, um pão delicioso e numa conversa gostosa. São coisas, assim, que me agradam muito. Gosto muito de estar com família, com amigos, adoro viajar. Eu sou uma pessoa, assim, que viver múltiplas, novas, diferentes experiências é uma coisa que me impacta demais. Por isso, eu também adoro receber pessoas dentro da fazenda, até mesmo para que a gente possa oferecer experiências bacanas com aquilo que a gente ama fazer todo dia para o mundo que também ama café. Assim, adoro leituras, adoro ler. Para mim é uma coisa assim que realmente me impacta demais. Eu ter tempo para deitar numa rede e ler, ouvir música, adoro ouvir música, adoro um bom filme. Não sou muito de série, não, porque essas coisas que alongam demais, às vezes eu fico com preguiça e paro. Entendeu? Então, eu gosto de começar. Então, eu sou essa pessoa e adoro gente, adoro conversar, adoro amigos, um cadinho disso. Um cadinho disso tudo. E adoro café, né? Não é surpresa para quem conhece o Pocaúcha, é isso aí. E a gente que convive de perto, né? A gente faz parte da Associação Comercial de Três Pontos, eu e a Ucha, e a gente sabe que isso é muito genuíno, isso é da Ucha mesmo, essa autenticidade, essa verdade é do coração dela, e a gente sente isso e faz muito bem estar ao lado da Ucha. Mas diga aí, meu xará e amigo, quem é o Gustavo Renó que está tão conhecido aí nas redes e por trás aí dos protocolos profissionais? Depois, separando a parte que trabalha 15 horas por dia, todos os dias, né? O que faz nos restantes das horas, né? O que dorme, sobra, né? Além de dormir. Dorme até pouco. Mas, assim, eu sou uma pessoa extremamente família, né? E gosto muito de estar com a minha família, gosto muito de estar com pessoas que gostam da gente, que amam a gente. Isso aí me recarrega as energias. Sou uma pessoa extremamente espiritualizada. Mas extremamente. Talvez o pessoal público não imagine o tanto que é, né? Tem uma frase de um padre jesuíta que fala o seguinte: nós não somos seres materiais que temos experiências espirituais. Muito pelo contrário. Nós somos seres espirituais que estamos vivendo nesse mundo agora uma experiência material. É como se eu estivesse no mundo aqui na faculdade, eu saísse do mundo espiritual, entrasse aqui nessa faculdade, vivesse esse mundo e voltasse ao mundo espiritual. Isso eu tenho plena convicção disso e eu vivo em cima disso. Então eu sei que materialismo, tudo isso passa, isso é coisa desse mundo. E assim existe uma construção de espírito muito forte aonde que eu tenho esse trabalho. E isso, eu venho para esse mundo material e me divirto pra caramba. Eu tenho até que me controlar. Os outros que me conhecem falam assim: Gustavo, como é que você faz programa ao vivo? Porque eu debocho de tudo, eu acho graça de tudo. Eu não levo nada a sério. Por quê? Porque a gente sabe que isso aí é uma coisa passageira, né? E justamente um senso de responsabilidade de quê? De trazer uma missão, de fazer algo para as pessoas. Eu sou aquariano no signo, aquariano no ascendente, aquariano no primeiro decanato, que é regido por aquário. Então, ou seja, é aquário. Eu não sei como é que a minha esposa me aguenta, para falar a verdade. E o aquariano tem aquele negócio de querer mudar o mundo, né? Ele é revolucionário. Então, trago isso, tentando dosar isso aí dentro do trabalho, dentro da família, dentro da saúde, né? E dentro do espiritual, para que possa buscar força. E também, né? Faz quase 20 anos que eu sou maçom. Então, eu não falo isso nas redes sociais, muito porque muita gente não sabe o que é, tem preconceito, tem tudo mais, uma ignorância muito grande que envolve o setor, mas é algo que me ajuda muito, né? Então, eu já tenho uma vida muito intensa dentro da maçonaria que me recarrega, que me ajuda muito a ter muita lucidez de todos esses processos aí, além de ser católico, praticante, toda essa energia espiritual que eu acho que ninguém percebe, ninguém sabe. Mas você fez a pergunta, está aí a resposta. Você é pai de quantos filhos? 3 filhos. 3 filhos. A primeiro o Miguel, de 15 anos, né? E o Bruno Laís, de 11 anos. São gêmeos, né? A segunda barrigada vieram 2. Que delícia. Agora, é muito bacana você falar essa questão da espiritualidade, né? Isso combina contigo mesmo, amor. Muitas coisas que você traz, assim, das suas falas, né? Esse teu estado de humor. E uma coisa bacana, você estava falando isso aí, e me ocorreu
tipo, a pessoa muito espiritualizada, ela realmente não fica muito... Você falou que brinca com as coisas, Isso. ok, mas você é muito de essência. Né? Assim, que eu acho que a pessoa espiritualizada, ela não fica muito na casca, não, ela mergulha, ela vai no essencial. Busca o essencial de todas as coisas. Porque o que você fala, somos um ser espiritual que está numa trajetória existencial, puxa, há de quebrar a casca da noz para a gente comer amêndoa lá dentro, né? Senão não faz muito sentido, né? Tem que ir a fundo, tem que ir a fundo. E essa questão da essência, o Renó falando, eu fico lembrando da mãe do Renó, a dona Regina. Inclusive, eu não poderia deixar de mandar um abraço para a dona Regina. Ela vai pirar com isso. Pensa, Ucha, numa pessoa iluminada que ela chega e ela contamina para o bem o ambiente. E ela virou uma mãezona para mim lá no escritório, que assim, é uma energia e a gente tem uma sinergia tão forte. Então, dona Regina, um abraço e um beijo para a senhora, viu? Que delícia. Ela assiste todas as minhas lives 6 horas da manhã. Todas. Ela acorda, assiste a live e volta a dormir. Vai amar desse tanto, hein, dona Regina? Gente, beijo. O agro, eu acho que não é novidade para ninguém que ele está passando por transformações, a cafeicultura, a condição da lavoura, e nós temos aí desafios pela frente, né? Mas antes de falar dos desafios, que é um tema que eu gostaria muito da ajuda de vocês para a gente levar informação de qualidade para os produtores, para os cafeicultores, a gente precisa lembrar o quão importante é o agro para o nosso país. A gente nunca pode cansar de falar disso, né, Uxinha? Você e o Renó sempre reforçam isso, mas onde eu tenho oportunidade, eu reforço isso. Gente, a máquina da nossa economia é o agro e precisa ser respeitado. E as pessoas que trabalham no agro, elas precisam ter orgulho de trabalhar na fazenda. Eu lembro uma vez na sua fazenda, acho que você falou numa palestra que a gente foi dar lá, que você falou, gente, fazenda não aceita mais amador, não. Para trabalhar a gente da cidade aqui, tem que vir capacitado, tem que conhecer das coisas. E eu compartilho muito disso também. Então, você que está acompanhando, seja trabalhador rural, tratorista, funcionário, gerente de fazenda, reconheça isso, tenha orgulho de trabalhar no agro, porque o agro é a máquina da nossa economia, do nosso PIB. Então, a gente tem que ter muito orgulho de fazer parte desse ecossistema. Vocês concordam com isso? Ô, Gustavo, você trouxe um ponto, assim, que eu sou apaixonada por isso, entendeu? Porque eu acho que todos nós aqui amamos estar dentro de uma fazenda, né, gente? Então, assim, se a gente ama, é porque a gente dá valor de fato naquilo ali. E se a gente dá valor de fato naquilo ali, porque a gente acha que aquilo ali é, de fato, importante. Importante para nós e, obviamente, importante para todo mundo que vive ali. E você sabe disso, você convive muito comigo lá, e você sabe que uma das coisas que eu mais discuto e trago para reflexão dentro da fazenda, com o nosso time todo, Renó, é justamente essa questão. Turma, vocês têm noção da importância de vocês, da importância da gente para o Brasil e para o mundo? Porque, às vezes, Gustavo, fica lá, a gente fica fechado dentro da bolinha da gente ali e não tem noção da grandeza, né? Porque a gente é meio que aquele núcleo onde o germe, onde, na verdade, esse café brota e chega para essa cadeia gigante global viver disso. E amar isso, e precisar disso. Então, assim, tem que entender, né, que valor, realmente... Pensar Brasil, então, gente, pelo amor, revisita a nossa história. Que vai ver o que é o mundo agro aí na história, na escrita da história do Brasil, né? Que coisa impressionante. Economia brasileira, vamos falar muito sobre dados e números hoje aqui, que representa. E essa mudança de conceito, ela é essencial. Porque você vai muito nas roças, né? Sempre você escutava o seguinte, o fazendeiro tem vários filhos, o filho que menos estuda é o que vai ficar na roça, o que mais estuda vai para a cidade fazer outras coisas, né? Então sempre foi um direcionamento. E aí, quando veio um dia, pegou um produtor falando assim para mim, assim, não, meu filho já falei, ele não gosta de estudar, ele vai ficar aqui na roça mesmo. Eu falei, pera aí, eu peguei e dei um grito. Eu falei, poxa, eu estudei 26 anos de banco de escola, eu tenho 26 anos, desde quando eu entrei até quando saí, e para vir para a roça, para justamente poder contribuir e fazer a diferença. E realmente, a gente vai ver o tamanho, o volume de dinheiro que a gente trabalha aqui, que a gente movimenta, a responsabilidade que é. Gente, tem muita gente que é doutor, advogado, médico, que não passa nem
parte desse valor que a gente trabalha dentro do campo. Às vezes você vê o produtor lá todo simples, mas sem gestão e mexendo com um mundo de dinheiro, depois, tomei uma decisão errada. Pronto, uma decisãozinha desse tamanhozinho. Perdeu milhões ali por causa de uma decisão errada, né? De uma não escolha ou escolha errada. Então, eu acho que hoje, exatamente, tem que estudar muito, tem que saber muito para poder estar trabalhando na roça. Essa chavinha virou mesmo, né, gente? É bacana demais. Hoje o que a gente fala é isso mesmo. Quer ficar na roça? Então vai estudar, meu filho, porque para ficar aqui tem que estudar. Tem que estar preparado, porque é o seguinte, é muita decisão nova que tem que fazer. As coisas mudaram. De repente, o que estava previsto, vamos supor, agora não tem mais mão de obra. E aí, como é que eu vou colher meu café? Como é que eu vou desbrotar meu café? Como é que eu vou botar minha máquina de raciocínio para poder criar uma solução diante desse eu falei, alguns problemas, mas é problema toda hora que vai modificando. O cenário mudou e vai continuar mudando, e vai mudar cada vez mais. E nós temos que estar o quê? Preparados para poder tomar decisões rápidas. É verdade. Isso é tão verdade que tem que se preparar, que eu, conversando aqui, veio a minha memória aqui, a minha trajetória no agro. Eu trabalhei no Grupo Sete Cachoeiras mais de 13 anos. Comecei no Eito, na lavoura, tenho muito orgulho disso. Tenho o Marcelo Renato e o Renato Brito como mentores para mim. Mas chegou um belo dia, a gente estava numa convenção, alguma coisa assim, eu não tinha nem ensino médio ainda na época, e trabalhava ainda na lavoura, só que eu já era fiscal de campo. E aí o Marcelo Renato com o Renato falou, só que tem um negócio, a gente gostou do seu perfil, a gente viu que você se destacou aqui, queremos que você vá para o escritório. Só que a gente não aceita quem não estuda aqui. Então, você vai ter que fazer uma faculdade, alguma coisa, para você subir aqui dentro. Financiar ajudou eu a estudar. Então, assim, você vê que para estar realmente nesse ambiente, tem que estar preparado e tem que sentir orgulho. Né, hoje. E é legal, né? Eu estou ouvindo vocês falando aqui, assim, um pouquinho da minha história até. Porque eu saí muito cedo daqui de Três Pontas, sou natural daqui, né? E fui para o Rio de Janeiro com 16 anos e passei minha vida em Rio de Janeiro estudando, trabalhando, obviamente, né? Mas assim, e sempre adorei o mundo acadêmico e pesquisa, aquela coisa. Então, foi mestrado, doutorado, e formação de tudo que é jeito. Para depois, eu vi para onde? Para a fazenda. E cheguei aqui pedindo licença para a turma que estava lá, entendeu? Licença, falou, eu quero estar aqui com vocês, eu quero aprender com vocês, e acho que um pouquinho das experiências que eu tive pelo mundo afora aí, eu tenho para trazer. Então, vocês me ensinam um pouquinho desse grande saber de vocês aqui, que eu vou tentar contribuir de alguma maneira. E assim que eu acho que eu fiz alguma coisinha lá dentro da fazenda. Realmente contribuí bastante no sentido de convidá-los para que a gente ampliasse um pouco a nossa visão, o nosso jeito de olhar, sim, de fato, trazendo valor, né? Valorizando de fato a mulher e o homem do campo, para que a gente começasse realmente a entender que aquilo que a gente faz nesse pedacinho de chão que nos é confiado cuidar, tem valor demais. E muitos não dão esse valor, né? Tem que rodar o mundo para poder ver daqui. Tem que ir lá tudo para vir falar para essa turma, cara, vocês são demais, né? Exatamente. Gente, então, como eu disse, eu gostaria de começar a entrar mais um pouco no tema aqui, provocando vocês aí, e pela experiência de vocês, por essas andanças de vocês aí, quais são, na leitura de vocês, os desafios do agro e, sobretudo, da cafeicultura para os próximos anos? O que a gente pode esperar de desafio aí para o futuro da cafeicultura? Independente de qual área, mas o que vocês enxergam de desafio que o produtor precisa estar atento e começar a pensar em ações efetivas para resolver? Xará, eu acho que a cada ameaça nós temos oportunidades. Então, tudo que vem como uma ameaça, como uma dificuldade, como um problema, nós temos uma bela de uma oportunidade por trás. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é não reclamar. Quando a gente reclama, a gente já põe uma venda no olho e não vai enxergar mais nada. E quando eu reclamo, joga a culpa no outro. A culpa é do clima, a culpa é do empregado, meu pai, meu filho, meu empregado. Você joga no outro. Então, ou seja, sempre traga esse presente de Deus, que é o quê? O problema. Nós, como empreendedores, nós temos que gostar de resolver problemas. Quem não gosta de resolver problemas, talvez esteja no lugar errado. E frustração tem que durar 5 segundos. Frustrações que entram na cabeça e fica, não sai mais. Talvez fique a vida inteira te martelando, judiando. Então, temos que ser bem claro nisso para começar a conversa.
E a gente vê dois grandes problemas na cafeicultura: clima e mão de obra. São os dois. Tem vários outros, mas esses aí são talvez os maiores que estão aí abordando. O clima eu vejo como uma excelente oportunidade. Vocês não sabem o tanto que eu recebo bem esses problemas climáticos. Por quê? Porque isso vai fazer que mude as tecnologias. Então, ou seja, isso está mudando, por exemplo, passamos a vida inteira plantando Mundo Novo e Catuaí, pelo menos aqui no sul de Minas. Nos últimos 5 anos, com problemas climáticos, ninguém mais planta Catuaí Mundo Novo. Inclusive, se você chegar em qualquer viveiro aqui em Três Pontas e falar, me dá uma muda de Mundo Novo... Não acha mais. Não, se você não encomendou, não vai fazer. Não tem conversa. Gente, são muitas décadas para, em questão de 5 anos, virar tanto assim. Que é o quê? Isso está forçando as pessoas plantarem variedades mais resistentes, mais preparadas para o mundo moderno que nós estamos. O que é preparados para o mundo moderno? Resistente à ferrugem e resistente a nematóide, muitas das vezes, mais produtivas, mais rústicas e muita com produção mais alta. Então, temos aí um monte de tecnologias que o cafeicultor fala, isso não precisa, é muito basicão, é muita coisa que a gente pode colocar. O mercado está se abrindo mais para essas tecnologias, que o preço está bom, o produtor está mais receptivo, porque está vendo a produtividade baixando por causa do clima. Então, tem muita coisa. Então, ou seja, o clima ainda não é problema. Eu tenho até um Reels no Instagram, falando o seguinte: olha a tonagem de solo, pega a tonagem de solo aí. Olha o teor de cálcio da tonagem de solo. Se for menor que 4 centimol e teu magnésio for menor que 1 centimol, você não pode reclamar do clima. Você não está fazendo o teu dever de casa direito. Sobe esses 2 teores. Mas a vida inteira eu usei eles baixos e eles não foram problemas. Mas não tinha problema climático. Você tem que reforçar a planta, você tem que dar mais estrutura para a planta para ela suportar o clima. Então, ou seja, está tendo uma bela oportunidade da gente aumentar os... Pode ter certeza que no futuro nós vamos falar assim, aqueles problemas de clima que nós tivemos lá na década de 2020 fez com que a gente saísse daquele patamar de produtividade e vão na dor. Mas eu acho uma bela oportunidade. Renan, que bacana isso que você está falando, cara. Quando você fala, né, que os desafios, eles justamente fazem com que... Os desafios nos ajudam a inovar. Sim. É isso que você falou. Daqui não sei quantos anos, nós vamos falar, inovamos, né? Descobrimos essas novas formas, novos processos, justamente por conta desses desafios, né? Eu adoro desafio. Me põe desafio na mão que eu estou feliz da vida. Porque eu adoro... as coisas me motivam muito. Então, problemas e desafios são altamente motivadores para mim. Então, por isso, presente de Deus. Me desafia, é presente de Deus mesmo, você colocou muito bem. Porque eu adoro buscar inovação, eu adoro me reinventar e me passando a limpo. E eu acho que nós, empreendedores, né, a gente que está à frente aí de gestão, de administração de negócio, no agro principalmente, que justamente por conta de ter muitos desafios e o climático é muito forte, e não tem como quem mexe no agro e no campo não ter que lidar com isso todos os dias. Sim. Então, sai disso. Sai disso, porque se isso realmente passar a ser um problema que te desanima, então o que você está fazendo ali? Porque a gente vive nesse céu aberto, então não tem jeito, né? Agora, isso é altamente estimulante para você inovar, buscar novas formas de você estar, novas formas de fazer uma cafeicultura que se encaixe no tempo de hoje, com essas pressões climáticas que nós estamos vivendo aqui hoje. Então, nós estamos fazendo ali. Né? Então, assim, eu acho que isso é muito bacana, eu acho que é um estímulo à inovação, mas, claro, né, se a gente for falar aqui, temos, sim, desafios importantes. Quando você falava aqui também, me ocorreu um negócio bacana, que eu nem acho que tinha parado para pensar. Um desafio legal para nós, que até está muito em pauta, aí todo mundo falando, e eu ando rodando muito o Brasil, indo muito para o norte, né, e lá no Espírito Santo, ou seja, muito junto da turma dos canéforas também, além dos arábicas, né? Um desafio que eu acho que é bacana para nós aí do mundo dos arábicas, né? Esses turma dos canéforas chegando, mas chegando com essa potência, com essa força, com essa vontade de fazer acontecer. Você vê até nas mídias, a turma diz, uai, eles estão falando mais do que nós temos até que dar uma reboladinha aí, porque os caras estão demais. E que coisa incrível, esse pessoal chegando com essa força, com essa capacidade de entregar resultados. Então, nós aqui do mundo arábica temos que realmente sacudir a poeira, deixar um pouco, sermos muito conservadores de lado e falar, opa, peraí, vamos junto.
né? Vamos junto, porque que vocês cheguem em abundância, que delícia que estão chegando, mas nós vamos junto de vocês. É um desafio legal. Sem dúvida. Tenho pensado muito nisso, porque muita gente me pergunta, oxe, aí então, os canefas chegando desse jeito, você vai deixar de plantar arábica? Quer dizer, é legal, né, cara? E se nós pegarmos assim, nós temos aí produtores com médias altíssimas de café arábica. Claro. Você pega, vamos supor, tem a região lá de Araguari, que eu gosto muito, que é a região lá que é quente pra caramba, tem irrigação. Você vai na fazenda, a média da fazenda, média 60 sacos de café por hectare, média da fazenda 60, esse povo tá mentindo. Aí você vai, realmente, 70, 75, média da fazenda. Sim. Então, ou seja, é um lugar que é quente, é um lugar que não é um lugar, assim, dos melhores, mas consegue abater. Então, conseguindo transformar tudo isso. É só a gente pegar. E aí eu tenho reparado o seguinte, lugares que são muito bons para produzir café, as médias produtivas estão baixas. Lugares muito difíceis de produzir café, as médias estão altas. Esse pessoal já estava preparado. Tem que irrigar, tem que botar variedade boa, né? Eu pego o pessoal do Espírito Santo, quente, areia, condição que você fala assim, não dá café aqui não. Olha lá o que fizeram. Estão lá produzindo 150, 200 sacos de café canéfora por hectare. Irrigação perfeita, nutrição perfeita, manejo certinho, clonagem bacana. Sensacional. Quando o que faz, né? A gente foi esse ano numa missão na Arábia Saudita, o pessoal lá produz café, agora você imagina, produz café. Mas ainda dentro dessa seara aí do clima, que eu concordo que é um grande desafio, o primeiro passo é parar de reclamar. Eu concordo plenamente. Sempre que eu vou nas suas palestras, eu gosto quando você fala isso aí, que tem que durar 5 segundos. 5 segundos. A frustração. Eu gosto muito disso. Isso eu percebeu que a frustração está chegando, já prepara. Mas o produtor já entendeu que ele precisa melhorar a condução, o time ali das atividades. O que você tem visto, Renan, você na parte técnica aí? O produtor já entendeu isso ou ainda está culpando o clima? Culpa muito o clima. Ainda. Culpa muito, né? A grande maioria. É muito cultural, né, Xará? Então, a gente não muda isso da noite por dia. Mas quando a gente começa a falar despertando de outro jeito, já começa a botar a pessoa em pensamento. Opa, mas é muito forte, muito cultural do produtor reclamar, achar que o clima limita. Então, é o seguinte, nós estamos numa geração agora que a informação ela vem muito depressa, as coisas mudaram muito depressa. Né? Você vai ver o gráfico que você deve mostrar aqui, deve ser gráficos assim, mostrando que as coisas mudaram mesmo. Então, é necessário as pessoas vão ter que mudar algumas mentalidades, mudar paradigmas. Isso parece um clichê que a gente sempre fala, né? Mas agora chegou a hora, porque realmente está mostrando quem é mais competitivo nesse sentido. Por exemplo, eu há 5 anos atrás, eu não gravava nem áudio de WhatsApp, porque eu não gostava da minha voz. Para mim, quebrar várias barreiras, e não foram muitas, para poder ir para o vídeo, fazer programa ao vivo e transformar aquele agrônomo extremamente técnico, analítico, num comunicador, foram muitas barreiras. Então, eu penso que o cafeicultor tem que pensar isso mesmo. Ele tem que deixar aprender, desaprender e reaprender. E vai ter que deixar muitos conceitos para trás para conseguir enxergar o negócio dele de uma forma diferente. Né? O que deu muito certo no passado, agora não vai dar certo. E o que está acontecendo agora não tem receita. Não tem o que aconteceu para trás. É tudo muito novo. Então, vai ter que ter uma percepção muito grande. A gente trabalha com formação de alunos, né, na universidade, fui coordenador de curso durante 8 anos. Ele vai ter que ter aquela visão de enxergar o todo no mesmo momento e saber tomar decisão. Sim. E isso direto. Talvez uma das maiores habilidades que o jovem hoje, que até o adulto e a pessoa precisa ter isso aí. Não estão mexendo num mundo onde que não tem nada certinho. O que aconteceu hoje? Aconteceu isso. O clima mudou, a política mudou, o juros subiu, geopolítica está transformando tudo. O que você achava que ia dar certo, dava. O preço de café no jeito, o futuro está mais baixo. Conilon, ano passado, mais alto que o arábica. Então, e aí? Que decisão que eu vou tomar? Então, é isso aí que... É legal, né, gente? E tudo isso, né, Renan, faz com que... Eu gosto muito de dizer que a gente ali nesse universo nosso, né, com esse volume bacana de problemas e desafios, a gente vai ficando cada vez mais antifrágil, né, cara? Isso. Porque é tanta coisa, que chega na hora, o povo fala que nada, eu já estou antifrágil. A resiliência subiu, né? Não, pra caramba. Até muito mais que resiliente. Porque o resiliente parece que fica aquele negócio assim, romântico demais. Não, assim... eu atravessei e depois, bacana, ficou tudo bom de novo. Não, eu atravessei e não volto mais para aquele mesmo lugar, não, porque eu estou em outro lugar. Porque realmente você subiu um degrau.
né? Então, você pode até voltar, mas voltar para algum aprendizado, pegar alguma informação bacana daqui, né? Que eu acho que isso é legal, mas para estar sempre... E escolher missões, né? Eu acho o seguinte, ou você corre atrás de um problema, ou o problema vai correr atrás de você. Quando você vai correr atrás de um problema, você escolhe o problema que você vai correr. Então, faz um propósito desafiador, um propósito bacana, faz uma missão boa que você vai se propor a fazer e corre atrás, que ali os problemas eles ficam pequenos, porque o teu propósito é maior do que aquele problema do dia a dia. Agora, quando você... Vou ficar quietinho aqui, ninguém não arruma encrenca para mim não, Ucha, pelo amor de Deus. Vamos ficar quietinho aqui. Uma depressão te pega, um cansaço, um problema que você não tem agilidade para resolver e acaba te pega. Então, o problema que te pega ele é pior. Então, corre atrás do problema maior, porque senão fica o dia a dia fica pequenininho. Por isso está falando aí também, por isso é bacana demais, é importante demais. É isso, né? A gente, dentro da fazenda, a gente abrir. Né? Você está mais aberto, conexões, sim. Construir redes de apoio. Opa! Isso, para mim, gente, é a coisa mais importante que tem para a gente ir rompendo essas coisas de sem fato, dúvida. Né? O poder dessa conexão hoje sempre foi muito forte e agora está fácil. Está demais. Mas é muito importante essa conexão, porque o teu melhor cliente não está mais aqui em Três Pontas. Às vezes o teu melhor cliente está lá no Nordeste, está lá no Sul. E a conexão, por exemplo, na rede social, na internet, ele fica muito próximo. O acesso ficou mais fácil. E, às vezes, quando a gente vai para alguma reunião que tem o pai e os filhos e aquela transição ocorrendo ali, a gente vê alguns sucessores ainda um pouco assim, vamos dizer assim, arrogantes em trazer julgamentos para a condução da forma que o pai leva fazendo. E aí eu lembro ele o seguinte: no tempo que seu pai fez esse patrimônio que hoje você vai assumir, ou amanhã, e que é um baita de um patrimônio, que é uma empresa extremamente rentável e de um valor de mercado absurdo, ele não tinha podcast do Renault, ele não tinha o programa do Renault, ele não tinha o WhatsApp, ele não tinha acesso... Informação. O comercial dele era muito mais difícil. Então, acho que a gente tem que respeitar muito os produtores aí mais tradicionais, porque da raça. Foi na raça. Exatamente. São gigantes. Foi na raça. Tudo. E a experiência que esse pessoal traz, a cada reunião que eu tenho com produtores mais tradicionais, um pouco mais experientes, eu aprendo todo minuto. Para mim é uma aula estar perto deles, dentro da possibilidade deles de informação ou não. A gente tem que respeitar o tempo de cada um. Então, a gente tem que... Os sucessores precisam entender e respeitar muito esse tempo aí dos pais. Aí, isso é incrível. E está aí um outro desafio bacana para a gente, o processo de sucessão. Né? Querer encontrar os jovens que se encantem com o campo, que desejem, de fato, ficar no campo, e acho que essas coisas todas que nós estamos falando aqui são coisas muito propícias para atrair os jovens para o campo, né? Mas também essa coisa do respeito à tradição, né? Do respeito àquilo que nos fez chegar até aqui. Isso aí é uma coisa linda, viu, Gustavo? Inovar, mas sem deixar a tradição de lado. Cara, é o que a gente faz muito lá na Associação Comercial. Puxa, você puxou um assunto aí da questão, né, que isso também se torna um desafio. Vou pedir para o Denis colocar aqui na tela aquela lâmina, Denis, que a gente tem algumas estatísticas de sucessão que eu acho que é bem oportuno da gente discutir isso aqui. Legal. Eu falo muito para o nosso time lá e para os nossos clientes sobre a harmonia familiar dentro do agronegócio. E por que esse tema é desafiador? Porque quando a gente vai olhar para o mercado, a gente vê que 90% da produção agrícola e pecuária são de famílias que tocam a fazenda juntos. Entretanto, 70% dessas famílias, dessas empresas rurais, não tem um conselho de família estruturado para conduzir o negócio. E aí o que ocorre? Apenas 3% dessas fazendas vão além da quarta geração. E aí, na minha opinião, vivendo diariamente com famílias, cafeicultores e famílias, na minha opinião, o que ocorre para ter esse índice tão baixo de chegar em outras gerações? Falta de comunicação, falta de transparência, falta de... volta para mim, Denis.
falta de comunicação, falta de transparência, falta de uma governança e, sobretudo, gente, falta de inteligência emocional. Sem dúvida. Eu acho que nós não podemos deixar de falar sobre inteligência emocional. O que isso tem a ver com cafeicultura? Isso tem a ver com tudo, em qualquer segmento, em qualquer negócio, em qualquer família. Eu vejo as pessoas estudando muito sobre inteligência artificial e acho bárbaro. E eu também estudo muito, Legal. peço para o meu time dentro da empresa estudar diariamente, porque esse é o caminho. Mas as pessoas estão esquecendo de estudar sobre inteligência emocional. E aí isso vai afetar diretamente a governança do seu negócio, a sucessão, a forma de tratar os seus colaboradores, e aí isso também a gente vai falar aqui sobre escassez e apagão de mão de obra de qualidade, mas será que nós estamos tendo inteligência emocional para lidar com os sucessores e com essa geração Z, ou independente de qual geração? Então, eu sempre trago esse checklist, quando a gente vai começar um projeto nas fazendas, e eu vejo que é família, a gente vai fazer esse checklist. Como é que está a comunicação? Como é que está a transparência? Como é que já tem uma governança aqui, já tem algo estruturado, já tem regras claras aqui? E isso é um tabu ainda, é um assunto que o produtor foge. Porque quando a gente vai falar de sucessão, de governança, em alguns momentos a gente tem que falar de morte. E é um assunto que ninguém gosta, mas é a única certeza que a gente tem. Então, se a gente não preparar isso agora, enquanto há tempo e enquanto as coisas estão organizadas e com harmonia, eu sempre falo para meus clientes, existem 2 remédios para a sucessão. O remédio homeopático, que você vai fazendo um tratamento de prevenção, super leve, super tranquilo, você vai cuidando ali, você vai irrigando a harmonia, vai trazendo regras, nutrindo, papéis, né, vai amor? nutrindo a relação com a sua família para dentro do negócio. Existe o remédio amargo, que infelizmente a maioria estão preferindo o remédio amargo, que é a divisão, que é separar, que é brigar, que é querer ter a razão sobre tudo. Então, eu acho que a gente não pode deixar de falar desse desafio para a cafeicultura, porque a gente enxergava que isso é uma crença que precisa ser derrubada, esse tabu também, que governança, estruturar um conselho para uma família é coisa de empresa grande, gigante. Não. Não é. Isso é para qualquer produtor. Você precisa olhar para isso, porque na sua falta, como é que vão ficar as coisas, os papéis? Gustavo, assim, cara, esse tema é um dos temas que mais me pega. Assim, porque eu sou apaixonada por isso e trabalho muito isso dentro da fazenda e preciso trabalhar porque nós somos um grupo familiar, né? A minha volta para Três Pontas foi justamente para que eu e meus outros 4 irmãos, continuássemos juntos o negócio dos nossos pais e dos nossos avós. E eu vendo isso aqui, você falando da comunicação, transparência, governança, inteligência emocional, assim, é justamente a gente fortalecer a cultura do nosso negócio. Porque quando você comunica, quando você realmente tem transparência, quando você faz um trabalho bacana de governança, estrutura uma governança bacana, você começa a fortalecer ou construir cada vez mais uma cultura forte do teu negócio. E isso fortalece a nossa inteligência emocional. Eu acho que, sabe, essa coisa da cultura, eu acho isso muito bacana. Porque o que acontece muitas vezes é isso, Renó. A gente não... os jovens que vão chegando, se a gente não fortalece a nossa cultura de cafeicultores, do campo, do quanto isso é importante, do quanto isso é forte, é vital, é pungente, é fundamental para tantas coisas, a cultura vai enfraquecendo, na verdade. Você vai perdendo essa força cultural de negócio. Então, assim, eu acho isso incrível. É claro que esses números eles são impactantes para o mundo do agro, mas, na verdade, isso aqui também é a realidade. Até a realidade nas empresas é 1%, não passa da terceira geração. É muito triste, empresas de maneira geral, né, cara? Falta de um trabalho adequado de... E sempre eu vejo, Oxinha, os produtores, os empresários, os líderes procrastinando esse assunto e essa tomada de decisão. Cara, é uma pena. Sempre que eu levo esse assunto para a mesa, para a pauta, não é prioridade.
Sim. Deixa para depois. Isso depois eu olho. Ou então ele Porque vai dar briga, ele já sabe que vai dar briga. Mas aí ele vai preferir, talvez, tomar o remédio amargo. Quando eu falo para trazer esse assunto, enquanto ainda existe comunicação e harmonia, ele vai tomar o remédio de prevenção. Mas e aí tem que tomar um cuidado, que às vezes o produtor, o empresário, o líder, ele confunde muito assim. Eu já tenho uma hold, eu já fiz uma hold para a minha fazenda. E aí pronto. E acha que isso é governança. Isso sozinho não quer dizer nada. Você definiu ali uma estrutura jurídica, tributária, fiscal, de organização do patrimônio, de proteção do patrimônio, mas isso não quer dizer que o organograma dentro da família, os agregados quando começam a chegar, os papéis de cada um, quem tem que... Quais o salário, o prolabore, a retirada, o carro que pode andar, abastecer... Regras, se a gente não colocar regras... Normalmente família briga pelas pequenas coisas. É verdade. A faísca começa ali. Falta dessas regras. Né? Falta de... Mas aí isso aí faz dialoga muito com o seu trabalho. Porque eu acho que quando você começa e desenvolve um bom trabalho de gestão dentro do teu negócio, você profissionaliza o negócio, e quando você profissionaliza, isso aqui realmente começa a ser pauta, né, de reflexões mais constantes e passa a estar no radar mesmo da gente para trabalhar agora. Né? Porque o futuro a gente está desenhando ele agora. Né? Porque quando a gente fala de transparência para levar para dentro das famílias, a gente precisa falar de informações, de dados, né? De trazer informações. Isso. E se o cara não tem gestão, se ele não consegue contabilizar o custo dele, o fluxo de caixa dele, os investimentos dele, como é que ele vai prestar conta para a família? Talvez ele nem fez. Então, concordo plenamente, Eugênio. Quando ele começa a estruturar a fazenda dele e olhar a fazenda dele como empresa, e tem que olhar como empresa, isso começa a nascer a governança, né? E aí começa a ter motivação para construir um processo mais rico. E para isso é necessário o que a gente colocava aqui agora há pouco, o estudar e se capacitar, né? Para você estar dentro de uma fazenda, para que realmente ela tenha um bom processo de gestão, que ela seja sustentável. E cada desafio que tem, né, nos provoca a tentar ser mais, como você falou, né, mais cada vez menos frágeis, né? Como você falou, antifrágeis, né? Justamente para poder ter uma certa resiliência. O que a gente vê muito, né? Às vezes a gente chega em algumas fazendas que estão em crise, que a hora que acaba o dinheiro, aí entra as crises, né? Aí é a dificuldade. E muitas das vezes a gente vê, a gente que é consultor, que a gente é o peixe de fora, vai observando e falando assim, o problema aqui não é financeiro. Tem um problema financeiro, mas o problema familiar ele é bem maior. Eles não entram em acordo, eles não partem por uma questão. E parece que vão ter autossabotagem. A hora que está indo dando certo, vai ter um que vai arrumar, mas em 1900 não sei quanto, teve alguma coisa. Esse trabalho que você faz, Xará, do que? De ser o grande pai nessa história aí, aquele que faz assim, opa, espera aí. Por quê? Porque você vai trazendo questões profissionais para a conversa. E é uma pessoa isenta que vai ter que trazer isso aí. Realmente, tem umas pessoas que se dobram, outras o orgulho, a vaidade é uma coisa assim insuperável. Realmente não tem muito o que fazer. Às vezes você tem que passar pelo sofrimento da falta de dinheiro para poder ir. Pior que leva a família inteira junto. Isso que a Ucha falou. Inteligência emocional. Inteligência emocional. A cultura, hoje a gente descreve as culturas, a gente tem um manual de cultura dentro das empresas, que é o quê? Fazenda, não sei se tem fazenda que descreve manual de cultura. Não. Você pega, você tem? A Uxinha tem, lógico. Eu tenho meu manual de cultura. Eu tenho na Sincafé, mas não tenho da Fazenda. Eu achei que você tinha na Fazenda. Da Fazenda, não. Eu sei que você fez Da Sincafé. Foi São muito parecidos, mas são diferentes. A Uxinha tem, excelente. Você descreve a cultura, descreve para quê? Para quem está chegando agora, não é só o parente, o familiar, mas todos os empregados, todo mundo. Isso. Que algumas coisas eles não aceitam. Não vai aceitar, porque não está lá no manual de cultura. Exatamente. E o manual de cultura já vai mostrar desde cedo, comportamentos desse jeito não vão ser aceitos. Então, e se cobre, tem as campanhas, né, de fazer, valorizar a cultura, né? Vamos supor, tem um ticketzinho assim, quando você faz alguma coisa, eu marco lá o que você fez, né? Senso de dono, encantamento. É muito legal. Então, você vai trabalhando, tem ferramentas. Gera engajamento demais. Trabalha engajamento, isso aí. Tem que ser muito clara a missão da fazenda, o que quer, inclusive embutir essas questões, não porque quando vai morrer, mas é porque os filhos, os sobrinhos, eles vão crescer.
eles vão ter cônjuges, vai ter opiniões divergentes. Então, se a cultura não está muito clara o que está acontecendo, o que são os valores daquela fazenda, vai ser muito vulnerável ao acesso de outras energias, que pode ser boas, pode ser ruim, mas vai acabar bagunçando, porque não está naquela cultura Deixa necessária. de ter propósito, né, amor? Sim. Então, antes de trabalhar a sucessão, vamos trabalhar a cultura. Vamos ver como é que está as coisas. Não vamos trabalhar quando você morrer, não. Vamos trabalhar um plano de sucessão. E se a gente trouxer, igual eu trago muito, né, que nós somos seres espirituais, nós não estamos aqui, esse material é só para a gente administrar bem para outros que virão, assim como eu peguei, quando eu cheguei, e tenho o privilégio de falar para Deus um dia, ó, eu peguei, o Senhor me deu isso, eu melhorei bastante, estou aqui, devolve, e levando, e treinando, ensinando as novas gerações, e isso exige paciência, inteligência emocional, que é o que está faltando muito. E essa questão da cultura, ela é muito importante, e a gente tem um projeto de levar isso para dentro das fazendas, como a UXA já é pioneira em várias ações, essa também, porque não é cultural ter esse manual de cultura dentro das fazendas. Isso ainda é distante da realidade do produtor. Só que eu concordo plenamente, Xará, porque assim, lá na nossa empresa, na Gestão AgroSoluções, o nosso manual de cultura, de fato, ele funciona, ele não está na gaveta, a gente respira, a gente sabe o propósito nosso. Então, o senso de dono ali é verdadeiro, é genuíno, é autêntico mesmo. O que tolera e o que não tolera fica muito claro, fica muito fácil. Até para demitir é fácil. Porque quando a gente chega na decisão de demitir alguém, é porque está tudo muito claro para todo mundo que aquilo a gente não tolera. Né? Os valores são muito verdadeiros. Então, a gente tem que trabalhar muito essa questão da cultura, porque isso vai ser um divisor de água, sim, dentro das fazendas daqui para frente também. A gente estava falando aqui, gente, de sucessão. Eu vou pedir para o Denis trazer, Denis, eu acho que faz muito sentido a gente trazer aquela lâmina que traz os 3 caminhos das fazendas. Porque se a gente não escolher o caminho de sucessão, só nos resta 2 caminhos. Então, Xinha e Xará, eu sempre falo nas palestras, nas reuniões com os nossos clientes, que assim, fazenda ou empresa tem 3 caminhos, Xinha. Ou você vai quebrar, e veja bem, Xinha, normalmente as fazendas quebram por 3 motivos: ego, vaidade e um otimismo extremamente exagerado. Eu amo pessoas otimistas e adoro estar próximo delas, como estou aqui hoje. Mas nós temos que medir, ter muita prudência com esse otimismo, porque o produtor que só tem otimismo e não tem profissionalismo, não tem informação, ele começa a apostar só no otimismo dele. E otimismo não paga a conta não, gente. Então, normalmente quebra por quê? Vaidade, ego e otimismo exagerado. Então, às vezes, não quer democratizar o endividamento, o problema financeiro da fazenda com a família. Quantas vezes a gente, às vezes, ouve assim, mas eu não posso levar esse problema para a minha família. Olha, se você não pode dividir esse problema que você está passando aqui com a sua família, quem vai te ajudar? Quando você falar, talvez, para a sua família que não vai poder fazer aquela viagem, talvez trocar de carro, ela não tem nem, a família, o esposo, o filho, a filha, não tem nem culpa de não entender, porque você não foi democrático com ele, com a família e dizer, nós estamos em crise. O momento não é para isso, né? Não é para isso. Então, eu acho que aí entra na questão da governança, da transparência, da comunicação. Então, eu falo que tem 3 caminhos. Ou quebra, ou vende, e aí o vender pode ser de forma estratégica, eu vou vender porque realmente achei uma oportunidade aqui, que não é perfil de produtor, né? O produtor gosta e quer fazer aquilo. Ou, às vezes, vender uma parte do negócio, porque, às vezes, é melhor perder o dedo do que perder a mão. Mas desde que tenha uma inteligência por trás disso, um planejamento financeiro para tomar uma decisão dessa. Agora, se eu não vou quebrar, e aí a gente sabe que o produtor está buscando cada vez mais esse profissionalismo para não quebrar. E se ele não vai vender, o que resta? Sucessão. Então, ou quebra, ou vende, ou prepara a sucessão. Só que essa sucessão, ela não pode ser goela abaixo de qualquer jeito. Me acompanha aí, vê como que eu faço para você aprender. Tem o óbvio, o Xará fala muito isso também nas palestras, o óbvio precisa ser dito. E repetido. E repetido. Então, o produtor precisa entender para qual caminho ele está seguindo. É o caminho de quebrar?
É o caminho de talvez vender, porque eu já decidi que eu não tenho sucessão, ou talvez a minha sucessão não quer, porque outra coisa que a gente precisa respeitar também, gente, é que assim, às vezes o produtor quer colocar o filho na gestão, goela abaixo também. Às vezes ele não quer e não tem o mínimo perfil para aquilo e não tem vontade, então nós não vamos colocar. Por isso também é importante ter um bom sistema, uma estrutura de governança, porque se o filho não quer, monta um timão na área de gestão aqui e a fazenda vai. A não ser que seja estratégico também vender, né? Mas se não for o caso, ela pode andar com um bom sistema se for profissional, resolve. Todo caminho, quanto mais profissional, o caminho do profissionalismo resolve tudo. Ele vai. Às vezes é necessário até afastar mesmo o dono. Né? A gente já passou por alguns processos de governança que a gente teve que afastar dono e colocar gestor. Tudo bem. E aí o negócio vai embora. E aí vai embora e você fica no conselho, você fica recebendo a prestação de contas, recebendo seu prolabore, a sua retirada, o patrimônio é seu. Você tem que ter humildade de reconhecer. O ego é vaidade. Aí entra no ego, não é vaidade. É incrível isso, E aí um outro ponto que eu acho que é desafio para nós na cafeicultura, gente, só lembrando, gente, nós temos muitos indicadores para apresentar aqui, então não saia daí. Nós temos indicadores importantes que realmente vão trazer clareza sobre o passado, o presente e o futuro da cafeicultura. Mas a gente não pode deixar de falar sobre mão de obra, porque eu ouço isso diariamente, Xará e Uxinha. Esse apagão que a gente ouve aí de mão de obra, essa escassez de mão de obra, essa geração Z, até onde isso é culpa de um sistema, de um governo, de uma cultura, de um país, e até onde isso é culpa de uma liderança, e eu sempre provoco isso. Eu concordo com vários protagonistas desse apagão de mão de obra, que um deles é o governo. Na minha opinião, Gustavo Faria, um dos responsáveis por várias crises que nós estamos passando é o governo. Mas não vou entrar nessa seara. Mas e o líder? E o produtor rural? Será que ele está fazendo uma leitura sobre a responsabilidade dele, de como está sendo a liderança dele, a cultura dentro da porteira para dentro? Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, o que vocês têm ouvido, o que vocês têm visto, o que vocês têm praticado sobre esse assunto que é diário, por onde a gente passa, inclusive na associação comercial, a gente ouve muito isso também, né, Uxinha? Como é que está isso aí para vocês? Sim, eu acho que alguns fatores se somam para essa problemática aí que a gente está vivendo de escassez de mão de obra. A gente sempre chega, quando a gente pensa nessa questão, a gente sempre vai chegar na questão dos jovens, né? As novas gerações que estão chegando. Aí a gente vai conhecer um pouco dessas características de cada geração e tudo mais, que até é lindo isso, é gostoso você também trabalhar e refletir sobre isso, né? Eu acho que a pegada da liderança, ela também faz muito sentido, Gustavo, e ela é muito importante no meu ponto de vista também, porque não é apenas a gente dizer que essas pessoas que estão chegando não querem saber disso, não querem saber daquilo, não querem saber daquilo outro. Eu acho que isso tem um pouco a ver com aquele negócio de você querer que o problema seja resolvido lá fora e a gente não querer trazer aqui para dentro. Por isso, eu acho que a questão da liderança é muito importante, sim. Se a gente não conseguir, gente, fazer com que os jovens que estão chegando, eles encontrem sentido, por isso faz muito sentido essas coisas que a gente está falando aqui, de cultura, de inteligência emocional, de comunicação, de tecnologia, de inovação. Porque se o jovem ele não enxergar sentido, de fato, ele não perceber valor naquilo que nós estamos tentando chamá-lo para vir junto com a gente, dar continuidade no nosso negócio, ele não virá. Ele não virá, porque esse jovem, ele não vai onde ele não vai viver experiências impactantes para ele, entendeu? Que ele realmente possa ser inovador, que ele possa... Porque o mundo hoje, gente, é mundo de experiência. O povo está nisso daí, que eu acho que tem a ver com uma pegadinha espiritual também bacana. Sim. E tal. Então, assim, nós vamos entender um pouco mais essas gerações, aprendermos um pouco com eles e não apenas só colocarmos barreiras
para eles e da gente para eles. Acho que nós temos que prestar um pouquinho de atenção nisso aí também, né? O jovem também, quando ele chega e ele vem apaixonado, eu falo isso, eu tenho exemplo disso dentro da fazenda. Dentro da fazenda, hoje nós temos o campeão mundial de cup taste, um menino que chegou lá com 17 anos, né? 16 para 17, naquela época a gente podia pegar para começar ali com 16 aninhos, tem que tomar cuidado de falar isso aqui, mas podia lá atrás, né? Sim. Mas enfim, o menino que chega novinho lá, está lá até hoje, é um apaixonado e ele fala para o mundo. Eu não podia imaginar que o café ia transformar minha vida como transformou. Então, assim, fez sentido para ele a cultura que ele encontrou ali dentro, né? O nosso propósito no trabalho que a gente faz. Então, eu acho que sim, essa pegada de liderança também é muito importante, mas são, sim, alguns fatores que se somam aí, e esse não é um problema que só está no agro, né, Gustavo? Não. Você mesmo falou ali dentro da associação como que a gente lida com essa problemática aí de escassez de mão de obra. Mas é uma coisa gostosa e bacana e desafiadora para nós que estamos hoje à frente do nosso negócio. Porque pensar em sucessão não é pensar só na minha família. Não. É pensar no time que trabalha conosco, das famílias, a sucessão de todo mundo do campo de maneira geral. Né? A gente teve uma vez que a gente toca muito essa questão de governo e tudo mais, né? Mas assim, eu tive uma informação que lá na Índia, tem café lá na Índia, né? E estava faltando gente para poder apanhar café na Índia. A Índia é 1,46 bilhões de pessoas, né? E estava faltando gente para apanhar café. Então, eu tive com os indianos também e fui confirmar com eles e realmente confirmou. Então, ou seja, é uma tendência que não é só do Brasil, é uma questão mundial. Se nós observarmos o seguinte, vamos observar as gerações. Pega a geração Baby Boomer, a geração X, que são geração do pessoal mais velho, que essa turma que não está trabalhando, que eles vêm de uma geração que é de trabalhar, pegar um emprego e ficar a vida inteira no emprego. Se eles não estão trabalhando, aí sim, aí as ações de governo que deixam o pessoal sem vergonha, aí realmente eles estão nisso. Porque realmente essa turma de 40 anos para cima, eles são de trabalhar e ficar fixo. Já depois você tem a geração milênio, né, e tem a geração Z, que é a geração Z, e que isso que a Uchi falou, eles são de experiências. Eles não vão ficar a vida inteira na tua fazenda trabalhando, nem na tua empresa. Eles vão querer fazer um ciclo lá de experiências, de desafios, de vivência, e vão instintivamente para fora. Eles não têm essa questão de, vou arrumar um serviço público, vou ficar até... Não vai mesmo, isso aí não é compatível com a geração Z. E todo mundo mete o pau, às vezes as empresas, todo mundo xinga a geração Z, eu particularmente estou muito certo com a geração Z. Mas assim, cada reunião parece uma aula, repetição. Tem que repetir. A hora que eles falaram assim, por exemplo, não aguento mais você falar isso, eu falei... Deu certo. É assim que... Porque a geração Z, até a geração X... a X e Baby Boom, você falou uma vez, eu e a Ucha, por exemplo, falou uma vez, você está fazendo 42 anos, você já é milênio já. Falou uma vez só, para a gente, é sagrado, não precisa falar a segunda vez. Se dá um pito na gente, a gente fala assim, obrigado, que bom que você está me chamando atenção, vou aprender. A geração Z, se você dá um pito, ele vai nas costas, vai embora. Vai embora. Então, mas assim, entender esse fenômeno que está acontecendo e saber que é passageiro. Aquele negócio, não para a gente na fazenda. Não vai parar. Vão ter que ter mecanismos de troca de pessoas que facilitem o trabalho, modificar vários pontos, porque realmente é uma coisa universal, não é nem de Brasil, não. E aí a gente volta na questão da inteligência emocional do líder, né? Para ele poder lidar com isso. E eu não esqueço, Xim, numa reunião da Associação Comercial, que a gente estava debatendo esse tema, que a gente estava questionando a questão da geração Z e a complexidade que está sendo, e você falou, gente, vamos tomar com aquele jeitinho Ucha de ser, Renato, de puxar a orelha, gente, vamos tomar um cadinho de cuidado, porque essa geração é a que tem, é essa que vai fazer o negócio acontecer, e nós vamos ter que nos conectarmos com eles. Vamos valorizá-los, lógico. Vamos entender eles e vamos parar de mimimi, de reclamar. Ou seja, dali para frente... E aprender com essa turma, né? Dou a chavinha. Meu time é 80% de geração Z, também... Isso aqui que vocês vão ver de indicadores, todos são de pessoas próximas de geração Z. Ou seja, a gente vai se adaptar e vai construir o que tem de melhor em cada um. É isso, cara. Então, a gente precisa ter realmente... E aí, sobre mão de obra, eu vou pedir para o Denis colocar um slide aqui, que eu gosto muito de provocar também quando tem alguma palestra, mas, sobretudo, nos projetos de consultoria,
que é esse checklist. Quando a gente ouve esse monte de reclamação, eu pergunto, mas o que o produtor tem feito para atrair e reter talentos? Porque o atrair é muito importante no mundo de hoje de escassez de mão de obra. As pessoas estão com vontade de ir trabalhar na sua fazenda, o ambiente é fértil para isso, para poder as pessoas terem motivação de ir. É um movimento de atrair mesmo. Seduz, né? A fazenda seduz. E aí, mais importante do que atrair é reter os talentos que ali estão, né? E aí, quando a gente provoca isso aqui, você tem aí salário emocional, e às vezes a pessoa nem sabe o que é salário emocional, e está tudo bem. Aí eu sempre dou um exemplo para eles, Ucha. Salário emocional, eu trago um exemplo assim. Sabe qual que é o nome que a pessoa mais gosta de ouvir? Qual que é o som que a pessoa mais gosta de ouvir? O nome dela. Isso é música para os outros. E às vezes o produtor não sabe, e é lógico, dependendo do tamanho da fazenda, você não sabe o nome de todo mundo e não tem obrigação, mas às vezes pessoas à sua volta ali. Então, eu lembro quando eu trabalhava no Grupo Sete Cachoeiras, que o Renato chegava na lavoura, eu já era fiscal de campo, e ele me chamava pelo nome. Eu me sentia a pessoa mais importante do mundo. Eu falei, esse cara sabe o meu nome? Como assim? Isso chama salário emocional. E sabe quanto custa isso? Nada. Perguntar da família, perguntar do filho que estava doente, Então, o produtor acha que pagar salário, não todos, tá, gente? Tem que corrigir bem as coisas aqui, mas ainda vejo alguns líderes, empresários, produtores, que acham que pagar o dissídio ali, o salário da convenção, o salário mínimo, o salário base, tá tudo, e aí, feito, só isso, né? Que tá tudo, e está tudo bem. E aí, quando a gente apresenta o tal do salário emocional, tem alguma resistência, mas depois ele entende que esse é o caminho. E aí a gente fala de remuneração média ou acima, porque eu falo o seguinte, não tem mais, Oxará, o funcionário BBB, bom, bonito e barato. Não, tem não. Tem não. Então, você vai achar que você vai pagar na média ou abaixo da média, você vai reter alguém? Não. E remuneração por meritocracia. Você tem que remunerar por meritocracia os destaques, sim. Se um lugar é onde todo mundo ganha idêntico, tem algum problema. Ou com a equipe ou com o líder. Benefícios. Quais tipos de benefícios o produtor tem dado? Uma cesta básica para quem não falta, define ali os critérios dentro das normas trabalhistas certinho, mas dá para fazer muito benefício e que vai reter, vai atrair, vai ser um ambiente fértil. E às vezes a gente só está reclamando. A culpa é do governo, a culpa é do sindicato, a culpa é isso. Mas espera aí, você não está fazendo o básico. Como que nós vamos buscar culpados se você não está fazendo um checklist básico? Treinamentos, aí a gente ouve muito. As pessoas não estão preparadas. Eu aprendi no grupo acelerador lá, que o Xará também fez, que assim, toda empresa, Oxinha, acho que a gente conversou isso lá na Brava, toda empresa vai ter que ser uma escola. E não para comercializar apenas. Às vezes é para comercializar mesmo, virar uma escola para vender curso. Mas, sobretudo, ser uma escola porteira para dentro, perfeito, onde você vai preparar o seu time, treinar o seu time. E perfeito, não é esses treinamentos rasos e vazios, não é criar uma metodologia de treinamento. Lembra que eu falei para você, geração Z, cada reunião é uma aula. Exatamente. Cara. E oportunidades. O meu cara trabalhador rural, ele tem vontade de virar tratorista, motorista, mecânico, ir lá aprender a limpar café, no pós-colheita, mexer na máquina. Será que nós enxergamos isso? Será que nós estamos dando oportunidade? Então, antes do produtor trazer uma lista de culpados, eu sempre trago uma lista de deveres e reflexões. Se você me falar que está fazendo isso tudo aqui na tua fazenda, se você está se conectando com o seu time, se você está formando uma liderança pujante, e se você tiver com problema, aí a gente volta a conversar. Mas vamos testar coisas diferentes antes da gente entrar, de fato, no mundo de lamentações, né? Então, a gente precisa ter essa reflexão. E a gente tem uma vida muito corrida, né? Então, a gente acaba não prestando atenção nesses detalhes, né? E aí vale mencionar, né, que a Rita, tua irmã, ela trabalha com gestão de pessoas, né? Ela tem feito um trabalho fantástico, que é o quê? Ela vai na fazenda, ela conversa com todos os funcionários e ali ela faz um trabalho profissional bem bacana e fala assim, ó, vamos melhorar isso aqui, vamos melhorar isso daqui, sacado? Então, ela vai trazendo as demandas que eles conseguem se abrir para ela e não conseguem abrir para a gente. E ela tem a habilidade, né, e ela passa essa confiança para a pessoa que ela pode
Então, ou seja, esse trabalho de gestão de pessoas também, porque tem produtor, você pega a Ucha deve conversar com todos os funcionários dela e saber tudo, porque ela é uma pessoa de muita comunicação, só se ela não tiver tempo, mas ela tendo tempo é a natureza dela. Agora, no meu caso, não. No meu caso, não é muito de conversar isso. Tem medo de perguntar para a pessoa como é que você está passando bem, ficar meia hora falando de doença. Então, eu tenho medo disso. Então, aí o que acontece? É importante ter essa pessoa, ter essa gestão de RH. Isso é fundamental. Isso é humanizar o negócio da gente. E é uma delícia, né? Porque você realmente. Porque às vezes a pessoa está passando por um problema dentro da nossa empresa e nós somos tão insensíveis que nem sabemos, nem temos noção. E a pessoa está alegrinha lá, trabalhando todo dia, dedicando a vida dele lá para o nosso serviço, para a nossa empresa. Não é? E a gente insensível, e quando a gente descobre, não estou sabendo, eu fico mal. E é a escutativa, né? A gente está nesse mundo acelerado de inteligência artificial, com pouca inteligência emocional, e aí eu concordo, o Xará. Se a gente não tem o tempo da escutativa ou o perfil da escutativa, porque está tudo bem. O perfil do Xará, o meu também é um perfil executor, um perfil mais agressivo. Às vezes a minha irmã sempre falava, Gustavo, às vezes eu te mando um textão, você manda um ok de resposta. É o meu jeito de responder e está tudo bem, às vezes um joinha. Então, se a gente às vezes não tem o perfil da escutativa, ou o tempo, ou etc., as habilidades, a gente tem que ter a humildade de reconhecer que precisa de ajuda e buscar uma empresa que faça esse trabalho da escutativa, traga mastigado para nós e fala, os indicadores de gestão de pessoas estão assim. Aqui. E quando às vezes a gente acha que o problema é um grupo de pessoas e o outro não. E às vezes é o contrário. E é o contrário. E acontece muito, hein? A gente se engana bastante. Gente, vamos falar um pouco de informação? Só que antes de falar de informação, Uxinha e Xará, eu gosto muito de dividir aqui, vou pedir para o Denis trazer uma metáfora que eu faço, que dados é uma coisa completamente diferente de informações. Então, o produtor precisa entender isso. Às vezes, a gente começa um projeto na fazenda, aí na entrevista inicial ali de diagnóstico, a gente pergunta, você tem uma DRE, um demonstrativo de resultados? Você apura o seu custo por hectare? Quanto você está gastando de óleo diesel no trator? Como é que está gastando de fertilizante no talhão? Não, eu tenho todos esses dados. E aí, dados, Uxinha, normalmente, sem gestão de pessoas e processos, é isso aqui que a gente encontra. Tem um Lego esparramado, cheio de planilhas, tem 15 planilhas separadas uma da outra, nada conversa com nada. Isso é cultural, e aí eu não estou aqui julgando ninguém, eu estou dizendo que nós temos que mudar essa chavinha. Tratar o nosso negócio como empresa, e é uma empresa, o Xará falou mais cedo, que às vezes fatura mais que outras grandes empresas aí, só que a gente não dá valor e não trata ela como uma empresa que fatura muito. Né? Então, a gente precisa separar o que é dados do que é informações. E como que a gente resolve, então, aquilo que é só dados? O que é um tanto de dados sem trazer clareza para nós? É aquilo que eu não consigo fazer uma leitura objetiva, onde eu consigo formar opinião e tomar decisão a partir daquilo. Se eu não fizer isso, é porque é só dados esparramados. Não consegue transformar em informação. Agora, se eu bati o olho e falo assim, eu estou produzindo menos, ou eu estou produzindo acima, ou eu estou vendendo pouco, ou eu estou com custo de mão de obra muito alto e isso não está me dando retorno na produtividade. Quando eu faço a leitura de forma muito pragmática, muito objetiva, isso virou informação. Só que só tem um jeito de virar informação, Uxinha, quando eu tenho gestão de pessoas e processos dentro da minha fazenda. Perfeito. Eu, às vezes, vejo, Xará, as empresas contratarem os melhores softwares que tem no Brasil e acho que resolveu todos os problemas de gestão dele. Ele criou mais problemas. Ele só começou mais um problema na história dele. Porque ele, antes de contratar uma ferramenta, ele precisa olhar para a gestão de pessoas, um organograma, o papel de cada um, né, a descrição de cargos ali, a alçada de cada um, e criar processos. Porque, às vezes, você vai perguntar para as pessoas do escritório, do gerente, ou até mesmo do campo, por que você faz isso aqui? Porque, quando me respondem isso, eu fico muito triste. Quando ele fala assim, porque mandaram eu fazer assim. Eu não sei aonde nós vamos chegar com esse apontamento aqui de estoque de baixa de óleo diesel. Só mandaram eu anotar aqui.
Então, se a gente não envolver o time também na construção desses dados, não adianta ter só a ferramenta, não adianta ter a melhor planilha, o melhor caderno de anotações, se você não envolve o time e mostra para ele o porquê. Você tem que pavimentar a estrada para ele. Dá trabalho. Isso dá trabalho. E quando dá trabalho, o produtor começa, o líder, o empresário começa a procrastinar, como procrastina lá a questão das informações. Então, a gente, para ter informação e não ter apenas um monte de dados esparramados, a gente precisa olhar, sim, para a gestão de pessoas e processos. E aí, quando a gente chega em informações, eu tenho comigo que informação é o novo petróleo. Quem tem informação correta em tempo hábil, informação é o novo petróleo e o ativo mais valioso da sua fazenda. Parece exagero, mas não é não. É difícil as pessoas enxergar isso, mas está coberto de razão. Porque eu já vi gente perder muito patrimônio por não ter uma informação correta e por não ter uma clareza, um farol na frente dele, que é o fluxo de caixa projetado, a gestão do endividamento, saber quanto está pagando de juros por hectare, saber como é que está o clima organizacional dentro da fazenda dele. Isso tudo é informação, e é informação rica. Perfeito. E você vai ter que gastar tempo e construir isso. Porque, às vezes, eu ouço assim, eu não gosto de escritório, eu não gosto de ficar sentado debaixo de um ar-condicionado muito tempo, eu gosto do campo, eu gosto de caminhonete, eu gosto de cavalo. Meu amigo, a gente não faz só o que a gente gosta, a gente faz o que é preciso. Ou o remédio amargo vai chegar, que, muitas vezes, é perder patrimônio, perder família e perder até a saúde, né? Então, a gente precisa, sim, olhar a informação com outros olhos, né? Não pode olhar apenas a produção. O dinheiro entra pela produção. Eu concordo plenamente, é o primeiro. Mas ele permanece com a gestão. Então, o dinheiro entra... O produtor precisa entender isso. O dinheiro entra na fazenda pela produção, mas ele permanece lá dentro para fazer reinvestimentos e crescer com gestão. E, para isso, a gente tem que ter informações. Gustavo, você está falando aí de algo que, no meu ponto de vista, é uma das coisas cruciais para a gente falar de um tema altamente discutido e refletido que se chama sustentabilidade. Você só vai conseguir realmente ser sustentável se você se pontuar nessas premissas que você está trazendo aqui. Realmente é impossível. Mas isso é um negócio bacana, porque a gente falou muito da questão da tradição. Né? E aqui, notoriamente, sul de Minas, né, somos tradicionais e tudo mais. Então, olhar muito na produção, quanto que eu estou colhendo, quanto a saca está indo, não sei o que. E muitas vezes a gente realmente viu já pessoas não olhando com atenção para isso. E é interessante, Renó, que a gente fala assim, mas isso já não existe mais hoje, não. O povo já faz gestão. E a hora que você começa a rodar por aí é que você vê que o produtor ainda está sentadinho lá, só no campo, só sujando a botina, entendeu? E achando que ser um bom produtor, ser um bom cafeicultor é apenas isso, com todo respeito. Como você falou, isso é fundamental. Né? Mas se hoje a gente não olhar para essas premissas que você colocou aqui... Xará, eu tenho uma experiência muito prática com isso daí. Há 9 anos atrás, eu entrei no conselho de uma cooperativa, que a gente faz 9 anos que estão juntos, e na época ela faturava 300 milhões. E sobrava em torno de 2 milhões por ano para ratear entre os cooperados. E, na época, a gestão nova, que entrou pessoas de lideranças muito bem posicionadas, entraram e falaram assim, nós precisamos trabalhar as informações bem trabalhadas. Precisamos comprar um software, comprar uns negócios, reestruturar toda essa parte de informática. Ele falava, mas a gente não entendia muito isso, não. Quando veio, chegou o orçamento, na época, 6 milhões para poder investir no sistema de informação. Teve conselheiro lá que deu até chilique, faltou subir isso na mesa, preço na fazenda, não sei o quê, como é que você vai comprar isso? Isso na época, né? E foi voto vencido e acabamos comprando o sistema.
Nesses 9 anos, nós saímos de 300 milhões e agora esse ano faturou 2,45 bilhões. E eu falo, teve a competência das pessoas que estavam... Sim, a competência das pessoas. Mas o cerne, a coluna vertebral disso daí, foi o sistema que começou a juntar os dados, através de cruzar, Power BI, mostrando. E aí aconteceu. Aí, o dia que ele chegou, o software, tudo, até para começar a funcionar, demorou um ano de traumas. Foi muito traumático. O dia que eu cheguei lá, eles abriram minha ficha como cooperado e falou as informações que eles tinham de mim, eu falei assim, eu não sei que essas informações... Eu não sei, eles estavam sabendo mais da minha vida do que você mesmo. Do que eu mesmo. Isso há 9 anos atrás. E ali foram começando a tomar decisões mais que todo mundo falou assim, nossa, vai quebrar, perigoso, perigoso. Mas estava extremamente baseado, tanto é que saiu de 300, foi para 2,45 bilhões em 9 anos. Isso, cara. É transformador, é transformador. Exatamente. A informação baseada em dados fidedignos, ela é transformadora. Com certeza. E aí eu vou pedir para o Denis espelhar aqui para a gente algumas informações que eu acho pertinentes para a nossa conversa, para compor aqui a mesa um pouco dos números do ano agrícola 24-25. Bacana. A gente vai trazer o ano, mas vai olhar no retrovisor aí 10 anos também. Porque às vezes a gente apresenta o resultado desse ano, o produtor fala assim, a gente nunca viu isso na história. E de fato a gente pesquisou e realmente a gente nunca viu uma margem de lucro como a deste ano. Mas antes até da gente chegar nos números, o produtor precisa entender e ter consciência que esse é um número realmente importante para a cafeicultura, mas ninguém sabe se isso vai se manter, né, Xará? Então, eu acho que a gente vai refletir aqui muito sobre conservar a caixa, momento de amortizar a dívida, momento de arrumar a casa, momento de tomar decisões assertivas para se preparar para a guerra, porque eu falo que a guerra vai chegar. Do ponto de vista de crise, de falta de caixa, de preço, isso é ciclo, isso vai acontecer em algum momento. Então, às vezes, o produtor vê um momento de alta, assim, vê uma margem histórica acontecendo e começa a tomar, aí lembra da vaidade e do otimismo exagerado. Muito cuidado com esses números, porque isso não é isso é atípico da cafeicultura. Então, que bom que isso aconteceu, já estava na hora de ter um fôlego, mas a gente precisa olhar para frente e olhar para trás para ver que isso não é uma realidade de sempre. E aí, o que a gente tem que trazer? Eu vou trazer o banco de dados que foi estudado e trabalhado para a gente chegar nas informações aqui. Então, essa informação ela é muito auditada. Lembrando que todo o trabalho aqui respeita a Lei Geral de Proteção de Dados. A gente já fez consultas com o nosso jurídico. Tudo que a gente for apresentar aqui são informações protegidas pela Lei Geral de Proteção de Dados. A gente não vai expor nenhum cliente, nunca fizemos isso. Isso não é da nossa cultura. Mas a gente tem um banco de dados muito robusto, de 81 fazendas que a gente assiste. E aí, essas 81 fazendas que a gente assiste no ano agrícola 24-25, que é de outubro de 2024 a setembro de 2025, produziram 344,5 mil sacas de café. Se a gente for olhar em hectares, nós estamos falando de 11.678, ou seja, quase 12 mil hectares. Então, é uma amostra muito rica, expressiva e muito significativa. O faturamento desse grupo ficou na casa de 642,5 milhões, contra um custo geral, e a gente vai falar muito desse custo, de 310,3 milhões. Feita essa abertura sobre de onde surgiu a informação, então, da carteira de clientes da Gestão AgroSoluções, respeitando a Lei de Proteção de Dados e trazendo informação auditada e confiável, a gente vai ver, então, o resultado que isso deu em 24-25 de forma mais objetiva. Isso é café arábica? Isso é café arábica. 100% da apresentação aqui, nós estamos... Boa colocação, Xará. 100% do que nós vamos apresentar aqui são números de café arábica. Então, quando a gente traz a primeira análise aqui, a gente precisa falar de preço de venda, que também é histórico. Então, nós estamos falando de um preço médio ponderado, como diz alguns clientes meus, de mamana caducando, média ponderada, R$ 1.864. Como que a gente chegou nesse número de 1.864?
é a média de venda dos nossos clientes nesse ano. Gustavo, mas e o pessoal que não vendeu ainda toda a safra? A gente precificou o estoque, como é feito todo ano, porque se a gente for esperar o produtor vender a última saca de café dele para a gente apresentar os resultados, isso vai demorar muito. Tem uns que fica 10 anos com um saco de café, né? Tem gente que não, então, não a gente descasa de jeito nenhum. Mas esse número não vai variar muito, porque a gente precifica todo mês o estoque do cara. Então, é como se todo mundo tivesse vendido já. Perfeito. Então, esse 1.864 é muito real. É lógico, tem gente que vendeu café aí a R$700 a trave e gente que talvez atingiu 2.500 aí. Perfeito. Nós temos média de cliente de 1.080 a 2.300 de média. Então, nós temos aí uma variação muito grande em relação a isso. Quando a gente faz a média ponderada, a gente chega nesse 1.864. Vamos falar de faturamento por hectare, porque ali atrás a gente viu o faturamento macro. Quando a gente vê isso por hectare, nós estamos falando também de um faturamento recorde. Lembrando sempre que esses números são realidade de ano agrícola 24, 25. Então, o produtor tem que ter muito cuidado com esses números. Não é que isso vai... Porque daqui a pouco a gente começa... Outro dia eu recebi um investidor lá de São Paulo, no meu escritório, a convite de um cliente, que eu preciso investir em café porque o negócio está bom demais e que eu tenho que entrar nisso. Com 5 minutos de conversa, eu desanimei ele. Não que o negócio é ruim, porque se você não sabe mexer com isso, não é, e esse número não é número para você falar assim, vou investir em café. Né? Então, a gente tem que deixar essa ressalva. Essa realidade, né? Ser transparente. Né? Exatamente. Então, nós estamos falando de um faturamento por hectare dos nossos clientes neste ano, também média ponderada, de R$55 mil por hectare. Então, eu falei de preço de venda, falei de faturamento, e aí a gente precisa falar quanto custou isso. Né? Quando a gente fala de custo, é mão de obra, as máquinas, as despesas de fertilizantes, etc. Que a gente vai detalhar isso daqui a pouco. O custo por saca desse grupo ficou em R$900. E aí a gente já começa a fazer uma reflexão. E quando o preço do café estava lá nos 600? Está vendo o cuidado de olhar essa margem de lucro atual? Então, esse café vai permanecer? A gente vai discutir sobre isso. O fato é que esse custo por hectare, né, a gente falou de faturamento por hectare, agora nós estamos falando de quanto custou cada hectare desse produtor rural, R$26.500. O que vai entrar nesse custo por hectare de R$26.500? Mão de obra, indiretas, mecanização, etc., que a gente vai detalhar daqui a pouco. Se eu tenho uma venda de 1.864 e um custo por saca de R$900, eu tive um resultado, um lucro, neste ano por saca de R$964. E por hectare, faturando 55 mil contra um custo de 26.500, eu tive um lucro de 28.400 por hectare. Vamos falar em percentual, porque tem gente que é mais do percentual. Tem gente que gosta de ver quanto que está ganhando por saca, tem gente que só faz a conta quanto está ganhando por hectare, e tem gente que gosta ainda do percentual e está tudo bem, tem para todos os gostos. Quando a gente vai falar de retorno sobre o custo, a gente pode fazer uma analogia aqui para quem é mais técnico, do ROI, retorno sobre investimento. Eu investi R$1, ganhei quanto de volta? É como se a gente fizesse isso. O produtor que gastou insumo, mão de obra, mecanização, óleo diesel, fertilizante, tudo isso que ele colocou no café dele, trouxe quanto de retorno a partir desse custo? 107% de retorno. Isso não é o lucro dele, isso é o retorno sobre o custo. Sobre o custo. A gente pode dizer o seguinte, a cada R$1 investido no café arábica esse ano, o produtor do nosso grupo, de novo, esse é um grupo de 81 fazendas que a gestão assiste. Certo. Eu não estou dizendo que isso é uma realidade nacional, e nem de outros estados e outras mas regiões. 81 fazendas é bem significativo. E aí a gente pode falar, então, sobre esse retorno de 107. Agora, vamos falar de lucro, realmente, margem de 51,7%, ou seja, quase 52% de lucro que essa base de clientes teve neste ano. Então, a gente nunca viu isso, pelo menos na nossa base, aí, a gente buscou uma base aí histórica aí de 10 anos, para a gente trazer para a conversa aqui hoje. Então, eu vou mostrar essa base de 10 anos, a gente não viu esse lucro acontecer. E a gente vê que é por conta de preço, porque a produtividade é a mesma dos 10 anos, o custo subiu, evidentemente, e mesmo mantendo a mesma produtividade e com custo elevado, ele conseguiu uma margem histórica. O que responde isso? Preço do café. Há uns 3 anos atrás, a empresa de aluguel de carros, a Localiza, ela ganhou uma premiação de empresas bem, que faturou muito e tudo mais. E eu fui olhar a margem, né, a lucro que teve
da Localiza. E me chamou muita atenção, que eu já fui com aquele número alto, né? De repente, eu olhei lá o 8%. Olha. 8% em cima de bilhões, né? Mas assim, é 8%. Então, quando a gente olha assim, o café com 51,7%, não sei o que dá essa margem, não sei como é que é o lucro EBITDA de me vender drogas. Deve ser disso para mais alta. Mas realmente é um valor muito alto e eu não sei, eu tenho comigo que se a gente conseguir em tempos normais 20% de lucratividade num café, já é um excelente resultado. Exatamente. Eu tenho comigo isso daí. Com certeza. Não tem nem dúvida. E a gente tem que lembrar aqui também, Ucha e Xará, que esse resultado é sem investimentos, óbvio. Certo. O produtor, através desse resultado, que ele paga a troca de um trator, a parcela de um finame, a construção de uma via úmida nova, uma estrutura de pós-colheita nova, a renovação de lavoura. Então, este custo de R$ 26.500 por hectare ou de R$ 900 por saca, ele não tem investimentos. Por isso que ele fala o seguinte, mas eu estou tendo tanto lucro, mas cadê meu dinheiro que não aparece? Está nos investimentos. Normalmente... E muito produtor fala isso. Muito, às vezes, quando eu faço reunião de fechamento de safra, eu falo assim, pois é, cadê esse dinheiro? Cadê meu dinheiro? Aí eu falo assim, vamos lembrar cadê teu dinheiro? Aí eu abro lá o quanto de lavoura ele renovou, quantos tratores foi trocado, quanta Hilux trocou, às vezes quantos apartamentos na praia comprou. Então, assim, eu vou te mostrar para onde foi esse dinheiro também, é importante lembrar disso. E aí a gente tem um detalhe aqui, desses custos de R$ 26.500 por hectare, a gente precisa entender para onde foi esse dinheiro, porque senão fica um negócio muito aberto. E aí quando a gente analisa esse gráfico em pizza aqui, ó, a gente vê que mão de obra representou 30% desse custo por hectare total, ou seja, dos R$ 26.500, quase 8.000 por hectare foi mão de obra, tá certo? Os produtos, os insumos, fertilizantes, corretivo de solo, todos os insumos das fazendas representam 26% desse custo, quase 7.000 por hectares. As máquinas, mecanização, toda a parte de manutenção de tratores, óleo diesel, gasolina do carro, da moto, do administrador, os implementos, manutenção da colhedeira, ou seja, tudo que é relacionado à máquina e frota, 18%, um custo de quase 4.900 por hectare. E aí vem essa fatia aí das indiretas, 26%, que representa aí quase 7.000 por hectare. O que é essa tal dessa indireta que muita gente nem ouviu falar e muita gente nem mede e às vezes encontra muito problema no seu negócio por não medir essas indiretas. Porque o homem, a máquina e o produto está muito claro para ele, porque ele consegue medir, ele consegue visualizar, né, Xará? Está no dia a dia. Está no dia a dia da produção, né? Da produção, da operação. Aí, quando você vai apresentar o que é as indiretas, aí ele fala, uai, pois é, esse negócio é um valor significativo, eu nunca tinha olhado isso por hectare ou por saca. O que isso impacta no meu lucro? E as indiretas, a gente vai chamar ali de juros bancários, que é o valor que mais representa as indiretas normalmente, o imposto de renda do produtor rural, o seguro de lavoura, quem já tem essa cultura de fazer seguro de lavoura. Se o produtor faz ali a contabilidade de depreciação de alguma coisa, a parte de achaute, esse ano teve um valor significativo de achaute, prolabore, etc. Ou seja, é um valor expressivo que ultrapassa, se a gente for ver, o custo de máquina e empata com o custo de insumo. É impressionante. Então, o produtor está gastando com indireto o mesmo que ele gasta com produtos. Como é que ele não vai fazer gestão desse número? Então, a gente precisa ter muito cuidado desses custos que a gente não está medindo. E aí tem um exercício muito interessante que eu gosto de fazer, pessoal, que é o resultado operacional sozinho. É quando eu faço o seguinte, eu tiro esses números que são muito variáveis, por exemplo, prolabore, comissão, quem paga arrendamento, quem faz um seguro muito alto de lavoura, quem pagou muito achaute, quem paga muito juros por hectare. E aí, quando eu faço uma análise sem essa cesta de custos, eu tenho um custo mais operacional. É o que eu falo assim, aqui eu consigo medir a eficiência do produtor porteira para dentro. Aqui eu consigo comparar banana com banana, laranja com laranja. Porque às vezes eu vou apresentar um resultado e o cara fala assim, mas o meu custo está muito alto porque eu pago muitos juros, por isso que eu estou com o custo mais alto do que a média dos teus clientes. Aí eu falei, então vamos medir a tua eficiência porteira para dentro. Eu vou tirar então juros, prolabore, comissão, impostos, e aí nós vamos medir o que de fato
todo mundo gasta. É porque tem que tomar cuidado, é o seguinte, você está com um custo alto, mas às vezes é indireto. Aí você vai tomar qual decisão? Vou cortar adubo, cortar mão de obra, cortar não sei o quê. Às vezes a tua mão de obra, teu insumo está barato. Pois é. E você continua pagando os indiretos e tomando decisão em pontos errados. Né? Porque o instinto do produtor é exatamente isso. Se está sobrando dinheiro, se o custo está alto, eu tenho que adubar menos, eu tenho que gastar, demitir mais, trabalhar com menos gente. Isso é muito importante. Por isso que a gente faz essa análise, porque às vezes eu já vi discussões assim, nós precisamos reduzir mão de obra. Não, de jeito nenhum. Pelo contrário, isso aqui está certinho. O teu problema está na indireta. E aí a gente mostra. A importância dos dados gerar informação adequada para as melhores tomadas de decisão. É essa tríade aí. É. E aí quando a gente vai para o EBITDA, que é, na verdade o EBITDA é o resultado operacional da fazenda. É quando eu tiro esse tanto de coisa aqui, gente. Tirei juros, tirei impostos, aí eu vou medir a eficiência, o operacional da fazenda mesmo. Percebam que o meu custo por hectare, olha como que ele diminui, ele cai para quase 22 mil, 21.900. Ou seja, diminui de forma muito expressiva. Então, olha o impacto de... E aí eu trouxe alguns custos da indireta, não todos. Por exemplo, energia elétrica, armazenagem, eu mantive. Porque pagar o agrônomo. Pagar o agrônomo, que é muito importante. A gestão agrosoluções. Tá nesse indireto que não pode reduzir. Não pode reduzir. Então, a gente precisa tomar esse cuidado, entender que quando eu analiso o meu resultado operacional, cai muito o meu custo, né? E aí a gente precisa ter esse cuidado de analisar isso. E aí o resultado, o custo por saco, ele cai para 744. Lembra que ele estava 900 reais? E aí algumas pessoas vão perguntar, mas tem gente que tem poucas indiretas? Tem gente que paga poucos juros, tem gente que paga pouco imposto de renda, não porque faz alguma coisa ilegal, mas porque tem um bom planejamento tributário e consegue gerir melhor essa questão tributária. Tem gente que escolhe por não ter prolabore em um momento do negócio dele, porque ele quer reinvestir sempre, ele consegue ter resultado muito maior que o outro. Por isso que o investidor, quando vai comprar uma empresa ou quando vai comprar algum negócio, ele olha muito o EBITDA, o resultado, a capacidade de geração de caixa desse negócio antes do pagamento de juros e de impostos. Porque imagina se eu sou um investidor, eu não vou entrar pagando esse caminhão de juros. E eu vi que o EBITDA da fazenda é excelente, a geração de caixa dela sem juros está top. Então, ele vai investir nisso, né? Então, a gente percebe, eu vou pedir para o Denis trocar, esse custo por hectare que está 21.900, quando eu pego o resultado dele líquido, que é tudo junto, ele vai para 26.500, que é a tela principal que eu mostrei. E o lucro de 28.400, quando eu mostro só o operacional, ele sobe para 33 mil por hectares, que também é um valor histórico. Lembra do retorno sobre o custo? A cada R$1 investido, ganhou 1,07. Quando eu olho só a porteira para dentro operacional, ele ganha 150% de retorno, 1,50 de retorno. E a margem EBITDA aí é de 60%, que é uma margem histórica. Mas eu vou ser repetitivo nisso aqui, que isso não é uma realidade de vários anos da cafeicultura. O produtor tem que tomar muito cuidado e entender que isso aqui é um momento, a gente tem que usar dos benefícios e acertar as contas e liquidar, reinvestir na fazenda, arrumar a casa de fato, né, Xará? Melhorar, diminuir os juros. Diminuir juros, que vocês viram o impacto dos juros aqui. Então, a gente precisa ter essa atenção. E quando a gente fala de ter esse olhar histórico da cafeicultura, que isso não é uma realidade de todos os anos, a gente traz uma linha do tempo, o Denis vai trazer para nós. Perdão, só uma informação muito importante. Esse resultado, ele parte de uma produtividade de 30 sacas por hectare. Que é a média do grupo. É a média do grupo. Porque eu falei de faturamento, de preço de venda, de lucro, de resultado, mas a partir de qual produtividade? Porque às vezes o cara fala assim, mas de repente essa turma tua produz 35, 40 sacos. Né? Eu falo, Xinha, que tem vários benchmarks. Tem um muito famoso que é o benchmark de bar. O benchmark de bar me dá um trabalho, Xará. Que às vezes eu chego lá no meu escritório e falo assim, mas não é possível, fulano está produzindo 40 e nem é irrigado, fulano está vendendo não sei quanto. Eu falei assim, mas
A partir de qual momento? Ah, não, eu estava com ele numa festa de aniversário, no bar do fulano, no bar... Ah, não, esse benchmark de bar você não traz para cá, não, porque isso aí eu não confio, não. E tem o benchmark de números auditados, que é o que a gente apresenta aqui. Então, tem que tomar esse cuidado. O produtor ficar atento a isso, porque... Você pega, por exemplo, você chegar nessas telas que você está fazendo aqui, são 81 fazendas. Vamos botar, por mínimo, umas 100 linhas aí de dados. Eu estou falando de... Esse slide aqui tem 8.000 informações organizadas para chegar nesse número. Exato. Lá no bar, quantas linhas organizadas? Inclusive, mandar um abraço para o Denis Risse, que é o nosso gestor de Power BI, de informação de inteligência lá, que está aqui nos bastidores também, nos auxiliando. É o ninja do Power BI, viu, Xará? Você começou a falar do Denis aí, achei que era o produtor do bar, né? Não. Esse é o Denis da Gestão AgroSoluções, que faz um trabalho excepcional, assim como o nosso time também. Não podia deixar de mandar aqui um abraço para o nosso time, que eu tenho carinho e admiração por esse time que está lá com a gente. E a responsabilidade deles é muito grande. Nesse ano, os nossos clientes vão bater 1 bilhão de faturamento. É impressionante. Então, você imagina, eu falo para eles, gente, nós temos que ter muito orgulho disso aqui. Nós estamos gerindo um grupo de 1 bilhão. E roda de mais de bilhão, 24 culturas, né? Uva, pimenta do reino, mamão, conilon. Ou seja, a gente tem que ter... Aí, o orgulho de trabalhar no ecossistema do agro, né, gente? Então, a gente tem que ter muito orgulho. E aí, quando a gente vai olhar no retrovisor esses números do café, a gente vê que realmente essa margem não é tão histórica. E aí, a gente precisa entender que... a gente preparou aqui um material de 10 anos. Ou seja, os 10 anos do grupo que a gente assiste, a gente montou um gráfico que a gente avalia. Por exemplo, esse primeiro aqui, a gente analisa a produtividade histórica dele. Então, a gente tem lá desde o ano agrícola 15 e 16 até o ano agrícola atual 24 e 25. Então, a gente vê lá 35, 29, 35, 32 sacas, 31, 28... 2022, reflexo da geada. O nosso grupo, média ponderada, teve uma média de 15%. Quando a gente for olhar resultado, esse 60% que a gente está vendo hoje, gente, foi prejuízo em 2022. Foi negativo. Agora, você vê um ou dois clientes no negativo, é uma coisa. Agora, quando você vê um grupo negativo, num ano, olha o impacto disso na economia local, nos empregos. Então, a gente consegue perceber isso. E aí, eu gosto muito de cruzar as informações. Então, quando a gente pega esse resultado que eu apresentei lá, quanto faturou por hectare versus quanto custou e quanto deu de lucro, a gente faz isso também aqui, ó. A gente traz um indicador que a gente demonstra faturamento por hectare, custo por hectare e o quanto deu de lucro por hectare nesses 10 anos. Então, eu vou pedir para o Denis expandir essa tela aqui, ó, que a gente traz, então, o pessoal que está acompanhando aí, são 10 anos, ou seja, eu estou falando de 10 anos de banco de dados, de 2016 até 2025, com o mesmo projeto que a gente fez aquela apresentação ali, só que historicamente. Significa que onde eu mostrei que lá faturou 55 mil por hectare e custou 26.500, que teve aquele lucro líquido, com tudo, com juros, com fertilizantes, com tudo, de 28 mil no bolso, isso não é uma realidade. Se a gente for voltar aqui, ó, em 2016 foi 10 mil por hectare, foi 18 contra 8. Depois a gente teve ali 2017, 15.800 para 8,5. Ou seja, 10 mil, 7 mil, 8 mil por hectare. Aí a gente teve um 2021 muito significativo, positivo. A gente teve 11 mil por hectare ali também. Aí chegou 2022, foi negativo. Nós perdemos R$1.000 por hectare, foi negativo. E aí depois começou a melhorar, tá vendo? 2023, 11 mil por hectare. O ano passado, 2024, nós conseguimos 23 mil por hectare, 28 este ano. Então começou a melhorar aqui o resultado da cafeicultura. Pode reclamar do clima? Pois é. Isso é uma reflexão importante, né? É uma baita oportunidade que o problema climático trouxe para a gente. Não é? Olha isso. Tirou da zona de conforto e ensina, né? Demais. E aí a gente, lembrando, esse resultado, ele não traz os investimentos. E aí, como que eu pago o investimento da minha fazenda? Através desses resultados aqui. Certo. Porque às vezes o produtor fala assim, eu não estou vendo dinheiro. Eu falo assim, mas eu estou vendo teu patrimônio crescer. O problema é quando o produtor está com a margem pequena e o patrimônio dele está linear. Ele não troca trator, ele não renova a lavoura, ele não compra terra.
Aí a gente tem que fazer um diagnóstico porque ele está com algum problema. Às vezes está na certeza. UTI do ponto de vista. A bomba vai estourar. Vai estourar. Em algum momento. E às vezes ele já enxergou, mas ele está acreditando naquele otimismo que eu falei que é perigoso. Aquele otimismo exagerado, sem prudência, sem responsabilidade. A gente consegue ver esse mesmo O gráfico. famoso ano que vem resolve, né? O famoso ano que vem resolve. A gente consegue ver esse mesmo gráfico por saca. Lembra lá do preço de venda esse ano de 1.800 contra um custo de 900? A gente consegue ver historicamente isso. E aí a gente vê a evolução, inclusive a evolução do preço, né? Preço, Olha isso que interessante, gente. A gente falou lá de um preço de 1.800 contra um custo de 900, nós tivemos uma margem, então, de 52% de lucro. Mas isso não é a realidade, né? De sempre. Olha lá, 519 por saca de venda, que o pessoal estiver acompanhando lá. A linha de cima nós estamos trazendo o preço de venda, a linha em vermelho aí, a linha de baixo está trazendo o custo por saca. E aí, junto com o preço de venda, a gente tem a margem de lucro histórica. E aí aqui o negativo, ó, onde o custo ficou mais caro do que o preço de venda lá em 2022. Então, está vendo que isso cresceu aqui, essa distância de preço de venda para custo, ela distanciou aqui, ou seja, o produtor pôs mais dinheiro no bolso. O produtor, então, não pode... Para alguns clientes, eu falo assim no final da reunião, dessa vez vocês estão proibidos de reclamar, porque vai dar azar se vocês ficarem... Porque o produtor tem esse negocinho, né, Xará? Às vezes pode mostrar o resultado bom que for, que ele ainda vai reclamar. Sempre vai falar, você está muito então cultural. Tem que ter esse cuidado. E aí um indicador que eu gosto muito de trazer, gente, é o ponto de equilíbrio. Porque tem produtor que gosta de fazer a conta em sacas de café. Do que eu produzi, quantas sacas eu tive que gastar para pagar o adubo, pagar os camaradas, pagar o óleo diesel, pagar a coisa errada toda, pagar os juros. Então, a gente traz esse indicador que é muito bacana também, que é o ponto de equilíbrio. Olha que interessante. Esse ano, a gente traz aí uma produtividade de 30 sacas por hectare contra um ponto de equilíbrio de 14, ou seja, eu necessitei de 14 sacas para pagar as contas. O resto ele gastou para reinvestir ou para fazer alguma retirada, né? Mas é inteligente aquele produtor que quer crescer, que ele vai usar isso para reinvestir ou para liquidar, para amortizar conta e começar a diminuir juros, porque nós estamos vivendo um momento de taxa de juros alta. A gente não pode esquecer disso. É bom tentar, né? Porque muitas pessoas que vão muito sedentas a arrendamento, né? Pagando arrendamento, se olhar e é histórico aí, olha lá como é que teve momentos aí que se você pagasse um pouquinho mais de arrendamento ficaria inviável. Tem muita gente arrendando fazenda aí por 8 sacas de café por hectare. Eu sei que é histórico para poder conseguir ficar bem equilibrado é em torno de 4,5 a 5. Né? Então, é loucura. Ainda tem uns que ainda falam que é menos ainda, mas a gente, pelos números que a gente tem, eu não sei os números que vocês têm, mas eu acho arriscado. Hoje não, hoje você arrendar até por 10. E esse é um outro cuidado. Tá valendo, porque o café está muito valorizado. Muito importante essa colocação sua, Xará, porque às vezes a gente vê alguns produtores falando assim, eu preciso aumentar, eu não vou comprar, não, eu vou arrendar, mas assim, mirando o preço atual e essas margens aí altas. Mas, de novo, isso tem que tomar muito cuidado, que isso não é uma realidade. Hoje paga tudo. E eu falo que café aceita desaforo. E eu tenho visto isso assim todos os dias. Mesmo em época de crise. Ele aceita desaforo desde que você tenha altas produtividades e que você cuide da tua produção. Porque senão ele não aceita desaforo. Não. Porque sem produtividade... Não aceita. E muitas vezes a gente está tratando para ter altas produtividades e o clima nivela por baixo. Exatamente. Então tem que ter o juízo financeiro. Agora até o preço está ajudando, né? Mas vai saber. Imagina aquele ano ali, ó, que deu a negativa aí, tem que pagar arrendamento além do mais. Então, imagina. Tirar dinheiro do bolso, do patrimônio, para poder pagar arrendamento. Exatamente. E aí a gente, até para a gente avançar aqui, Denis, traz para mim só aquele por hectare lá no biênio, lá para a gente ver uma análise, porque tem muito produtor que, e faz muito sentido, né, Xará, analisar sempre biênio, quadriênio, 6 anos, né? Sim, faz. Compilado. Faz muito sentido. Faz muito sentido. Então, aqui a gente traz uma média móvel de resultado por hectare, seja de faturamento, de custo e lucro por hectare, onde a linha de cima traz para nós o faturamento de cada biênio na média móvel, ou seja, sempre um ano com o ano de trás, o ano atual com o ano de trás, e assim ela vai uma média móvel.
e a linha de baixo o custo ali. E aí a gente vê que realmente mostra que nesses últimos 2 biênios é que começou a melhorar a situação. Tá? A gente tem esse mesmo quadro no quadriênio. Denis vai trazer para nós esse mesmo resultado, só que numa visão agora de quadriênio. Então, média móvel também, resultado por hectare, faturamento versus custo, aí no quadriênio a gente consegue ver já muda mais, aí você vê que não tem o negativo, né? Porque o negativo, as coisas se juntaram em 4 anos no meio ali, mas diminuiu. Você vê que é por aqui, ó. Nesse quadriênio de 2019 até 2022, a gente vê que a margem foi a menor, porque a geada... Pegou o ano da geada. Pegou, se a gente olhar individualmente lá, a gente viu que ficou negativo. E por que aqui não está negativo? Porque aqui 3 anos ajudaram a cobrir aquele ano negativo. E eu estou me chamando a atenção aqui, você vai pegar os 3 primeiros quadriênios ali, dá 12 anos com custo praticamente estável. Isso. Equilibrado, né? Olha como é que já pegou uma vertente de subir os custos aí. E isso que assusta também. Será que esse custo... Porque algumas coisas são variáveis, ele pode voltar. Mas outras não. A maioria não. Por exemplo, mão de obra. Qual que é a possibilidade? Jamais, pelo contrário. Não. E nem as outras, né, Xará? Não, o que pode aumentar, baixar seria alguma coisa, um governo muito pujante, né, onde abaixaria juros, aonde ele conseguiria aí, ter um diesel mais barato, alguns insumos mais baratos. Mas eu acho que acreditar em Papai Noel. Dificilmente, né, bem? E outra coisa também, né? Hoje a gente está partindo muito para tecnologia. A tecnologia custa caro. E outra coisa, o pessoal está aprendendo a mexer com tecnologia. E depois que aprendeu, não volta mais. Volta não. Então, só que é o seguinte, eles vão gastar mais, mas eles vão produzir mais. Sim. Então, não é um gasto muito bom. Né? O problema é quando o gasto que você gasta e não juros, por exemplo, é uma tristeza. E aí... dentro dessa questão aí do custo que a gente traz aí, traz esse mesmo gráfico em relação a anos só, por favor, Denis. Que aí... Deixa, enquanto 2 minutinhos, você falou uma coisa importante, que eu acho que é bacana a gente colocar isso para o produtor, a questão dos juros, né? A gente está falando dos juros, e assim, até os juros mesmo, Renó, é uma coisa que vale uma avaliação importante, porque se você está usando um dinheiro de terceiro e está pagando juros, cara, mas para você investir na tua fazenda e ter resultados positivos com aqueles investimentos, excelente. É excelente. Diferente de você, não, eu estou pagando juros para eu rodar o meu negócio, porque eu não estou dando conta de fazer o meu negócio rodar, estou tendo que pegar dinheiro, pagar juros. Aí é mortal, né? Eu tenho comigo que juros é igual óleo diesel. Para poder funcionar a minha máquina, que é a minha fazenda, eu preciso botar combustível. O combustível é os juros que eu vou botar dinheiro na fazenda. É uma baita de uma ferramenta, gente. E assim, para alavancar, eu não vi ninguém crescer patrimônio, a não ser herdeiro. Eu nunca vi nenhuma empresa aumentar patrimônio, aumentar resultados sem dinheiro de terceiros. A não ser, de novo, que caiu de paraquedas ali uma herança muito grande. E normalmente, quando cai de paraquedas, perde tudo. Mas o produtor tem que entender que dívida não é um vilão, desde que você tenha administração sobre ela, objetivo e planejamento financeiro. Então, os juros, inclusive, te ajudam no imposto de renda. Sim. É despesa, o produtor que vai entrar no lucro real ali, não vai pelos 20% do presumido, ele vai usar esses juros para entrar como despesa. E, às vezes, um planejamento até tributário. Às vezes, não nesse período de alta do café, mas lá atrás, quantas vezes a gente já usou da ferramenta de trabalhar com recursos terceiros para não ter que vender café correndo e aí você não gerar um faturamento muito alto naquele ano e cair no imposto de renda alto. Então, o dinheiro de terceiro te ajuda num planejamento tributário, te ajuda a alavancar, te ajuda em vários aspectos. Reduzir impostos, às vezes. Reduzir impostos, desde que você tenha consciência, porque também o produtor não pode misturar as coisas. Às vezes começa a usar do privilégio ali de pegar um recurso mais barato e começa a investir em outras coisas que não tem nada a ver, que nem tem retorno. Então, eu acho que tudo é com responsabilidade, mas o produtor não pode olhar o banco, olhar os juros como algo fora. Aliás, é uma ferramenta e uma baita de uma ferramenta, né? É importante falar bem dele, porque nós estamos falando muito mal dele. É verdade, mas faz sentido. Por isso que eu pago bastante juros.
Ô, Denis, traz para nós aquele gráfico, só para a gente finalizar essa questão do cruzamento aqui. Ó. Um ponto de atenção o produtor precisa ter, que quando a gente mostra esse custo de 26 mil por hectare, ele voltar é muito difícil ou quase impossível. Agora, esse faturamento de 55 mil por hectare, ele voltar é quase um fato. Então, o produtor precisa, né, conservar o caixa. Então, não é momento de fazer loucura, não. Às vezes, Luxinha, crescer na vertical, crescer porteira para dentro. Eu vejo, às vezes, grandes grupos de fazendas que ficam procurando comprar. Gente, vai de perfil, tem perfil mais agressivo, mas, às vezes, ao invés de você comprar uma terra, será que você não está na hora de irrigar a sua fazenda, melhorar a sua frota, melhorar a sua estrutura de pós-colheita, melhora a porteira para dentro antes de querer melhorar a porteira para fora. Tem uma frase muito rica que eu trago, que é ficar melhor antes de ficar maior. Isso é perfeito. O produtor, às vezes, faz contar... Eu acredito demais nisso. Eu também. Eu acho que, assim, crescer é importante, alavancar é importante, mas, às vezes, você precisa ficar melhor até para você ter mais estrutura para poder crescer. Saber fazer essa leitura, porque, às vezes, o dinheiro vai entrando e a pessoa vai empolgando. Mas cresce, organiza. Cresce, organiza. Então, tem hora que tem que parar de crescer mesmo, ficar alguns anos aí organizando. Isso é gestão. Isso é colocar ferramentas de gestão, irrigação, se for o caso, melhorar, aumentar a produtividade. Porque quando você cresce, eu falo para os meus clientes também, você vai crescer, você vai abaixar a produtividade, porque ele tinha uma gestão X, agora o negócio tem que ser maior. Ele tinha um maquinário X, que agora vai ter que trabalhar com um maquinário mais apertado. E ele conseguiu chegar na produtividade alta porque, em algum momento, o maquinário, a estrutura, a mão de obra estava mais folgada, porque com muito apertado você não aumenta a produtividade. Aí está mais folgado. Por estar mais folgado, comprou mais terra, mas não vai comprar mais estrutura. Aí começa a cair a produtividade. Isso aí é delicado, certo. São coisas fundamentais, né? Bem colocado isso aí. E a gente já assistiu muito isso, né? Produtores aumentando, e produtividade decaindo. E é impressionante isso. A gente vê esses grupos que a gente assiste que tem várias fazendas e com a logística complexa, o quanto que é difícil ele manter uma produtividade alta, né, Xará? Exatamente o que você trouxe. Vai crescendo, vai diminuindo. Ele conseguir manter 30 sacos, porque às vezes a gente ouve também essas produtividades absurdas aí, mas pelo menos a nossa realidade dele vocês viram, que é 30, 31, 33, média ponderada. Evidente que vão ter os fora da curva, mas quando você vai ver os fora da curva, ele é um cara menor, com a logística boa. Agora, quando o cara começa a crescer, a tendência aí ele tem que ser eficiente em outras áreas. Diminui, sim. Às vezes, teve um produtor que ele era muito eficiente, muito mesmo. As máquinas tinham uma certa folga, mão de obra certa uma folga, ele conseguia trabalhar detalhes. E aí ele comprou uma outra fazenda, eu peguei e avisei para ele. Acho que foi o único produtor que me escutou nisso aí. Você vai cair a tua produtividade. Mas por quê? Ele ficou preocupado. Por causa disso. Aí o que ele fez? Essa outra fazenda, ele não tirou absolutamente nada da fazenda anterior. Ele criou toda uma estrutura, uma gestão, um administrador, máquina, tudo separado. Ele não quis atrapalhar, porque a fazenda central dele era de muito sucesso. E ele conseguiu. Aí ele foi trabalhando a produtividade na outra fazenda, mas não interferindo nisso daqui. Beleza, aí não caiu. E rapidinho aumentou a produção da outra, porque tinha um know-how muito bom. Exatamente. Legal. E aí a gente está partindo para os finalmente aqui, mas eu queria mostrar, Denis, aquela sensibilidade financeira, porque a gente falou de juros e a gente tem que ter esse cuidado, né? A instituição bancária ali, ela é uma parceira e tem que continuar assim, mas a gente tem que ter cautela até mesmo para não entrar na inadimplência aí. E quando a gente traz essa sensibilidade financeira, eu gosto muito desses indicadores que eles trazem para nós o seguinte: o quanto o produtor, dentro dessa amostragem que a gente trouxe aqui, de um ano agrícola 24, 25, pagou de juros sobre aquele faturamento. 3,16% foi o juros sobre o faturamento. Quanto isso representa naquele custo por hectare apresentado lá? 1.750. É lógico, vai ter gente que vai pagar zero, ou seja, não vai pagar nada de juros, a gente tem. E gente até mais do que isso. Vai ter gente que vai pagar 5, 6 mil, o equivalente, às vezes, ao insumo inteiro. Às vezes o produtor está pagando mesmo de juros o que ele paga. Aí, de novo, a gente tem que ter muito cuidado na análise crítica disso, porque às vezes ele está pagando muitos juros, mas ele está no momento estratégico de alavancagem, é o momento dele. E aí a gente viu que aquilo vai ter um planejamento, porque a gente tem sobre isso,
a capacidade de pagamento, é importante falar também que eu tenho uma frase que eu gosto muito, que eu sempre falo, aonde eu passo. Você pode ter você pode ter a razão, o carisma, mas quem manda de fato na sua fazenda é o caixa. Não tem nem dúvida. O produtor rural que não entendeu que quem manda no negócio dele é o caixa, ele está caminhando para o fracasso. E, às vezes, ele não enxergou isso ainda por conta de ego, vaidade e otimismo exagerado. Então, quando eu entro num planejamento financeiro dos clientes, eu falo assim, ó, a partir de agora, toda decisão, é lógico, você vai comprar uma peça, uma coisa, nós não vamos fazer reunião para isso, mas se você vai renovar uma lavoura, se você vai fazer um investimento alto, nós vamos consultar o dono da fazenda a partir de agora, que o dono da fazenda é o caixa. O caixa é o rei, o caixa é que manda. E é mesmo. Porque uma empresa, uma fazenda, ela até sobrevive sem lucro durante um determinado momento. E a gente sabe disso, a gente vive isso. Sim. Agora, tente sobreviver sem caixa. Um mês. Sem pagar os funcionários. Sem pagar o teu fornecedor de fertilizante. Então, você pode ter a razão, o carisma, a história para me contar, mas quem manda do teu negócio, na tua fazenda, é o caixa, tá certo? E aí, quando a gente volta aqui para a análise de juros, a gente vê, então, os juros sobre faturamento, os juros por hectare, os juros por saca, R$ 58,00 eu estou pagando no meu de juros por saca. E, por último, sensibilidade financeira, 5,97%, 6%, vamos arredondar. Pensa assim, na linha final da DRE, demonstrativo de resultado do ano agrícola, sobrou X do meu resultado. Quanto que eu dividi de juros com o parceiro ali que me emprestou o dinheiro? 6%. Isso é muito ou pouco? Eu acho um número legal, um número ok. O problema é quando isso aqui começa a crescer muito. E aí a gente consegue medir isso e segurar o produtor e falar, ó, cuidado, que quem manda de novo vai é mais o caixa. devagar. Então, a gente tem que sim olhar os parceiros aí que nos socorrem nas necessidades de fluxo de caixa, de capital de giro e, sobretudo, na hora de investir. Mas a gente tem que ter um termômetro, até para a gente manter a segurança de ter o nome aí muito, muito positivo dentro do mercado. Gente, que bom estar com vocês. A gente falou aqui de assuntos realmente mexem o ponteiro do produtor rural, falamos de assuntos delicados, sensíveis, algumas vezes até criticando alguns produtores, mas com muito amor nas palavras. Eu não tenho dúvidas que a nossa audiência tem essa maturidade, essa inteligência emocional para entender que o que a gente trouxe aqui foi pensando nessa classe que sustenta, que ajuda a crescer, que é essa máquina pujante que nós temos, que é o agro, mas nós temos que entender também que precisa quebrar alguns paradigmas, que precisa mudar, e a hora de mudar é agora para enfrentar todos esses desafios que a gente trouxe aqui, seja climático, seja escassez de mão de obra, seja geração Z, seja dificuldade com fluxo de caixa, seja a questão de custos altos. Quando a gente tem a visão de empresa, de negócio, a gente começa a superar isso de uma forma muito mais segura e assertiva. Eu queria agradecer demais a presença de vocês, e aí o Denis traz essa frase aí, linda, que eu gosto de trazer nas palestras também, que é o seguinte: a falta de gestão nas fazendas tem deixado muito dinheiro na mesa. O produtor precisa parar de deixar dinheiro na mesa, porque às vezes, de novo, o dinheiro entra pela produção, mas ele permanece ou ele cresce através da gestão. Então, tem que olhar a operação, claro que tem, mas se você olhar só a operação e esquecer dessa parte mais muitas vezes burocrática, que o produtor acha que é burocrático, sentar, montar orçamento, fazer planejamento de fluxo de caixa, você vai ter que gastar um tempo para essa seara, para esse nicho aí, porque isso vai ser muito importante para a sustentabilidade do seu negócio, para a governança e sucessões. São soluções para o agro, né? São soluções para o agro. Que a agrogestão
Amém. As soluções, né? A gestão das soluções. Tá trazendo, legal, cara. Queria agradecer demais a presença de vocês aqui, o Xinha, Renó, Xará. Obrigado pela disponibilidade do tempo de vocês. Eu sei o quanto que a agenda de vocês é concorrida e eu fiquei muito feliz quando vocês deram um ok de imediato e ficaram satisfeitos de estar aqui. Eu tenho certeza que a voz que vocês levam para o produtor é uma voz de ajuda, de que realmente traz uma esperança para o nosso segmento que é tão importante, e dizer da minha admiração e respeito por vocês, não só sobre o profissional, mas sobre a pessoa, pelo lado espiritual de vocês, pelo lado família. Então, eu queria muito agradecer vocês. A gente que agradece, Opa, né, amor? extremamente honrado. Delícia estar aqui. Agora celebrar esse aniversário aí também, né? É isso aí, eu fico muito feliz, né? A Ucha é sempre uma referência há muito tempo, né? Xará também, e a gente está no meio de vocês aqui, para mim, é muito importante, né? E o tanto que a gente aprendeu e reenergizou, né, com essa conversa aqui, para a gente enfrentar o mundo lá fora cada vez mais otimista, né? Com sabedoria e com muita energia aí para poder mudar as ações. É isso, amor. Isso aí. E a todos vocês que nos acompanharam até o final, eu queria deixar o meu muito obrigado e dizer que nós temos sim condição de melhorar cada vez mais os nossos negócios. Então, o meu muito obrigado e até uma próxima. Isso aí.